Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Atual Podcast. Você que ainda não acompanha o nosso canal, vai lá no YouTube Revista Atual e através do nosso canal do Instagram, nossa página lá, atual.podcast. Gente, estou recebendo aqui mais um empresário no nosso canal aqui da Revista Atual para falar sobre o mundo empresarial, o mundo do empreendedorismo. E eu fiz o convite para esse amigo meu, encontrei ele num restaurante, falei, cara, você precisa ir lá no nosso estúdio para a gente fazer um podcast. Estou falando de Felipe Paz, esse cara que é fotógrafo, filmmaker, empresário, proprietário lá do Estúdio 47. Nossa amizade já vem de longa data. Felipe, obrigado, cara, mais uma vez, satisfação em revê-lo, um prazer. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um podcast acima dos 200 volts aqui, cara, porque eu não tenho nenhuma pauta para falar contigo, porque eu conheço a carreira, conheço a história. Quando a Rafaela falou da pauta, eu falei, cara, não precisa de pauta para falar com o Felipe, nós vamos fazer um podcast, eu tenho certeza, animal. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu, Ismael, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, cara, que legal. Fiquei feliz de te encontrar novamente, vejo que tá aí na correria. E vamos lá, vamos embora falar e trocar essa ideia. Vamos trocar ideia, falar um pouco legal. Da sua história, falar um pouco da sua carreira. Cara, eu cheguei em Piracicaba há 15 anos atrás e quando eu cheguei com a Revista Atual aqui, o nosso mundo de impresso, né, revista social, a gente está muito ligado com essa área da fotografia, a área de filmes, enfim. E o seu nome sempre foi muito pontuado em Piracicaba, né? Quando eu cheguei, estou falando de 15 anos atrás, mas eu sei que a sua carreira aí dentro desse mundo da fotografia e na área de filmes começou muito cedo. Piracicaba conhece você, mas o nosso canal aí da Atual Podcast, né, a Revista Atual no YouTube, a gente sabe que não tem fronteira. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, sua trajetória, como que você começou. Você começou muito cedo nesse mundo, né, cara? Comecei, praticamente só fiz isso na vida, Ismael, só fiz isso, foto e vídeo. Eu comecei na fotografia em 96, passou rápido, cara, tamo aí já. 96, pô. 96 e, pô, a fotografia foi minha paixão e logo cedo, graças a Deus, aí eu consegui já me identificar, né, com algo que eu curtisse, que eu gostasse. E foi aquela paixão louca e comecei no laboratório da Kodak, no laboratório fotográfico, e foi muito especial para mim essa passagem no laboratório, né? Deu uma bagagem boa também para mim. O laboratório você fazia o que lá? Era auxiliar de Minilab. Comecei como auxiliar e revelando filme, cara. Auxiliar de Minilab revela filme. E então era assistente lá e foi o meu primeiro emprego praticamente registrado. Já foi na fotografia e o único, né? Porque depois logo já montei o meu. Mas estamos aí, 25, 26 anos já no ramo, cara. Muito, muito gostoso. Sua família é daqui, Felipe? Minha família é de Piracicaba. Meus avós de São Paulo, mas são aqui do interior. Sou piracicabano também. E tô aqui. O maior prazer. Adoro essa cidade, cara. Sou apaixonado por Piracicaba. Cara, a fotografia que te escolheu, ou você que escolheu a fotografia, como que foi essa parada? Porque a fotografia, cara, eu percebo assim. Eu, quando comecei a trabalhar com a revista, a gente fazia tudo, né, cara? Então, a gente tinha que vender, a gente tinha que tirar foto, a gente tinha que fazer tudo, porque era a realidade nossa quando nós começamos há 15, 16 anos atrás. E, cara, a gente podia... Eu lembro que eu tinha uma Canon, uma T2i, foi a primeira... Na verdade, eu tinha uma Cybershot, uma pequenininha e tal. E cara, eu sempre fiz foto dentro da revista, mas era aquela coisa social, nada profissional, era para atender a revista. Mas aí você via os caras que trabalhavam, às vezes a gente se encontrava, tal, dentro dos eventos. Tem um lado do dom da fotografia também, né, cara? Eu não sei, você deu aula também, você por um tempo, você chegou a nesse mundo como professor, ensinando, ou não, na área da fotografia? Sim, eu dei aula no Senac, dei a palestra pela revista Fotografar, que é tipo uma, né, sempre brinco aí, uma 4 rodas de carro, é uma maior referência, legal. A Fox. Então, fui palestrante do Congresso Fotografar, que é da revista Fox, já dei cursos também para turmas. Ensinou muita gente. Ensinei muita gente, cara. Mas acho que a maioria mesmo aprendeu, uma galera mesmo aprendeu dentro do Estúdio 47. Eu sempre tive um time legal, eu sempre investi em profissionais e sempre dei esse treinamento, né, para essa galera.
E muitos estão no mercado aí com sucesso, mas fez parte aí da história do Estúdio 47. Se você perguntasse de nome, eu ia citar pelo menos uns 10 que eu sei que já passou contigo lá e que já trabalhou com a gente na Revista Atual. Histórias assim, animal, de casamento, de tudo que você já fez. Você tem uma filharada grande de Piracicaba no mundo da fotografia, né? Tem uma galera que foi pra TV, cinema, tem também evento social, tem vários. Tem alguns que não estão mais no ramo aí, mas tem uma galera, cara. São mais aí de 50, 60 pessoas nesses 25 anos aí, profissionais. E, cara, é um prazer, porque saber né, que aquilo que você ama dá fruto, né? E você vê, mesmo que hoje alguns concorrentes, não diretamente, mas profissionais que atuam na mesma área e tal, cara, eu torço porque tem para todo mundo. Sim, sim. A gente não trabalha com um produto em larga escala, né? Tipo assim, é uma prestação de serviço. Então, você não vai dar conta, sim, né? Sim. Então, isso aí é... Putz, cara, eu fico até orgulhoso de ter feito parte da vida dessas pessoas. E realmente o Estúdio 47 tem impactado, né? E hoje você vê esses profissionais aí com família, sabe? Fazendo também com paixão. Pô, pra mim é um prazer, cara. Muito legal. Você falou pra mim também, né, quando eu comecei, se eu só fiz isso, né? Se a foto só me escolheu, ou eu escolhi a foto. Na realidade, eu acho que foi a fotografia que me escolheu, né? Porque quando eu comecei como auditor de vendas no estágio lá no Shopping Piracicaba, então eu passava loja em loja e eu sempre fui, assim, sempre gostei de conversar e trocava essa ideia com o pessoal da loja, porque todo auditor de vendas, como é um estágio, eles querem ser efetivado numa loja. Então tinha loja de roupa, eu lembro da Musical, do DJ Tiquinho, DJ Bola também, que tocava na Croco. Então, assim, cara, curtia também ir pra Musical, sempre tava lá trocando ideia com os caras, mas sempre falando, pô, a hora que pintar uma vaga, vê se lembra de mim. Eu lembro até hoje, cara, eu tava na Musical e chegou o Fabrício, era o gerente da Quality Fotografia. Eu já tinha falado que eu queria muito trabalhar também lá, eu curtia fotografia, mas eu não conhecia esse universo. E de repente eu vi ele passando, ele voltou, ele andava meio mancando assim, tinha um jeitão de andar. E ele veio até mim e falou, cara, você lembra da oportunidade e tal? Eu tinha o quê? 16 anos? 15, 16? E ele falou assim, você lembra da oportunidade que você queria e tal? Meu, vai pintar uma vaga, preciso que você comece amanhã. Eu falei, amanhã? Como era estágio, ficou fácil eu sair, né? Não precisava fazer um acordo, nada, meio que foi mais fácil. E aí eu entrei na fotografia no laboratório, cara, foi o meu primeiro contato. E aí, como eu falei, me apaixonei pela fotografia, mas foi muito boa essa experiência de revelar foto e ter esse primeiro contato com a fotografia antes de ir para fotografar, né? Depois que eu fui para fotografia mesmo, assim, fotografar eventos, né? Ou, enfim, pessoas, que é o que eu faço hoje, que é o que eu mais fotografo, pessoas, famílias. Então, foi essa parada. Eu fui meio que escolhido e de lá foi pintando as oportunidades, cara. Foi bem legal. A fotografia, ela tem vários segmentos, né, cara? Produto, parte social. Sim. Cara, a pessoa que tá buscando esse mundo, esse mercado, como escolher, cara? Porque, assim, você fotografar produto, eu tive experiência muito poucas, assim, porque a gente precisava lá na revista, às vezes o cliente mandava o produto, queria colocar na revista, e aí você colocava no tripé ali, o produto, a princípio, parece ser mais tranquilo, porque pessoas tá ali em movimento e tal, o social, e às vezes é um momento único. O produto você vai, você mexe, de repente os colegas que são especialistas em produto, de repente está assistindo, ouvindo, a gente fala, cara, você está falando abobrinha, mas eu estou falando da minha experiência. Sim. Você fotografar ali, você tinha tempo, você colocava ali Sim. o produto. Agora, pessoas não, cara, você é um evento social, de repente recebendo alguém importante. Cara, você teve essa experiência também? Você fez esse tipo de trabalho? Você passou por outras áreas também na área da fotografia? Sim, sim. Quando você entra nesse universo, você começa a querer entender e identificar qual é o teu estilo. Bom, pelo menos eu senti isso. Eu comecei a fotografar modelos lá com o Nilton Oliveira, também no início. Comecei... moda, né? Parte de moda. Comecei a pegar algumas empresas na época, que eu lembro que tinha uns produtos de conserva, e abria e tal, depois eu comia tudo. Brincadeira. A parte do produto é bom, quando é alimentício é isso, né, cara? É muito bom. Fotografar pratos. A galera fala, viu? Pode agora comer. Pode mandar bala. Mandar bala. Mas assim, o produto fiz até foto de buraco de rua. O que é buraco de rua? Eu fotografei para a revista Cidade, a revista Foto jornalística. Cara, fiz para a revista Cidade, jornal
que não durou muito, o Instituto Jornal e Notícias e Fatos, fiz também, logo no início da carreira. Então, assim, o que era buraco de... Por que eu falo buraco de rua? Eu lembro que tinha uma reclamação, eu tinha que fotografar uns buracos de rua e eu tava no jornal. Cara, eu fiz de tudo, foto investigativa, fiz várias paradas. Até você começar a nichar o que você realmente tem dom e sentir essa... Né? Depois de toda essa experiência, você consegue, né, ter sensibilidade e saber, eu vou para esse lado ou para aquele. O sol tá brilhando aqui. Então, mas eu digo o seguinte, tem uma forma de identificar. Tem uma forma de identificar. Por exemplo, assim, a fotografia de família, por exemplo, casamento, que é o forte hoje do Estúdio 47, mas, enfim, nascimentos... É uma fotografia mais sensível. Você concorda comigo? Você fotografar um produto igual você fazia lá, ou enfim, um fotógrafo que faz peça, Caterpillar. Você pode pôr sentimento na fotografia, mas é mais técnico. Eu vejo que é o cara mais metódico, um cara mais matemático. Esse cara tem mais facilidade para fotografia mais... De objetos, produtos. Já a fotografia família, pessoas, eu curto pra caramba e gosto bastante de paisagem, arquitetura também. Mas a fotografia de família, ela exige bastante sensibilidade. Cara, você tem que viajar junto, você tem que curtir junto, sabe? Quando eu vou fotografar um parto, por exemplo, uma coisa que eu curto pra caramba, eu me coloco no lugar, sabe? Às vezes eu fico até assim, tenho minha crença, sou cristão, enfim, independente, mas assim, falo, nossa, o cara não vai orar antes do filho nascer, não vai rezar, tal, né? Rezar, orar, enfim... às vezes tá um turbilhão de coisas na cabeça, mas eu fico pensando e me perguntando, poxa, é um momento tão especial, né, cara? Tipo assim, a gente hoje ora pra comer, beber, antes de fazer aqui o próprio podcast, eu me conecto com Deus, falo assim, nossa, que dê tudo certo, que eu fale legal. Sim. Então, assim, eu coloco muito Deus na frente. Então, assim, eu sinto isso. E você, quando você fotografa pessoas e, tipo, como eu falei, nascimento, partos que a gente tem, aí os hospitais que a gente atende também, e um fluxo alto... eu sinto que tem que ter essa entrega, você tem que estar curtindo junto. Se você não curtir, não entregar e não viajar junto com a pessoa, cara, não digo nem cliente, cara, porque assim, não vejo, né, uma coisa tão assim, mas acaba sendo, vai. Ele é seu cliente, mas na verdade, você não está lidando com produtos, você está lidando com pessoas, cara, né, cara? É vida, é emoção. É humanização, né? Humanização, a energia do lugar. Por exemplo, parto, eu sou apaixonado por fotografar, embora a marca Estúdio 47 foi muito findada na questão do casamento em si, né? Que é uma coisa também fantástica, que eu acho que o casamento... se você vê na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então, assim... É impactante a história do casamento na Bíblia, na história da humanidade. Então, o casamento... Quando veio a pandemia, cara, eu falei... Cara, nunca ia imaginar que ia acabar casamento. Eu nunca. Nunca na história. Tipo assim, acabar casamento que falou assim... Não ter mais a festa, a celebração, casamento. E foi até, assim, frustrante. Eu falei, poxa, nossa, doeu pra caramba. Não é só questão financeira. Lógico que todos nós do mercado de eventos sentimos. Sim. Mas é a questão também de você... Putz, você vê todo momento, cara, o inimigo tramando e coisas acontecendo para que as coisas não, né, enfim, e a gente tá numa luta não só, enfim, carnal, espiritual também. Então, eu tenho bastante sensibilidade para isso, eu sinto isso, e a fotografia me leva a isso, né? Igual um líder aí, um cara que eu admiro pra caramba, o pastor, né, Valdemir Graia, é um cara, nossa, fantástico. Fala até que era um paizão pra mim, o segundo Valdemir Graia. Valdemir Graia, esse cara é fantástico. Esse cara conhece, Jorge? Já ouviu falar, Giovanni? Conhece, não? Antiga Nazarena, hoje Antioquia e tal. Sensacional. Tem aqui aqui pertinho de vocês. Ele é daqui? Igreja. Sim, daqui. Eu conheço, que é da Antioquia. O pastor da Antioquia. Conheço. O cara é fenomenal. Fenomenal. Sou fãzaço dele. Conheço. Puta, cara... Ele tem um jeito dele, né, cara? Ele é único. Já participei de culto dele. Uma benção. Então, assim, é o que eu falo. Ele até falou pra mim, fez uma ligação esse dia, falou assim, cara, você tá entendendo o seu propósito no casamento? Tipo assim, é muito além da fotografia, entendeu? Você eternizar e mostrar e pra sociedade, na mídia, e mostrar toda essa relação, né, de união, de família, de consagração. Então, assim, é muito forte. Quando você entrega esse coração, cara, e você faz o trabalho, o resultado vem. A consequência vem do sucesso, né, da premiação que eu ganhei, do reconhecimento, né, das amizades que eu criei no meio do casamento. E, principalmente, o impacto de ter outra pessoa atrás da tela e falar assim, cara, um dia eu quero casar também, olha que legal. Você entendeu? E, na verdade, a pessoa começa, às vezes, como legal, porque, assim, a gente via muitos homens
né? Muitos homens falando assim, não sei se eu quero casar, eu quero viajar, quero curtir. Às vezes tem aquele paradigma que é mais da noiva, né? A noiva tem o sonho de casar. Mas hoje, cara, é geral. Os casais que eu atendo, todos eles querem entrar nesse universo. E, mais uma vez, que eu tava falando pra você, a gente tem que viajar junto. Eu me recordo uma vez no escritório, já tava tarde, enfim, eu tava atendendo, já tava batendo 10 horas da noite. Meu filho esperando, minha esposa na época. E o casal falando que o tio dele, tipo, Vladão, ia vir do Rio de Janeiro, porque não sei o quê. Cara, tipo assim, o que eu tenho a ver com o tio dele, sabe? Com a família. Mas eu tenho tudo a ver, porque eu vou ter que saber quem é importante pra ele, eu tenho que ter essa sensibilidade de captar isso. Você vê que tá muito além da fotografia. Pra depois registrar e ele ter essa recordação. Então, assim, é muito louco. Se você pensar aí, comercialmente, você talvez não teria nada a ver com o tio. Mas se você pensar na humanização e no trabalho que você oferece, que não é, na verdade, um produto, e sim uma história, um sonho, você tem tudo a ver com a história, né? Sim, cara, você se envolve, você tá fazendo parte daquele momento. E é legal o carinho, que nem eu recebi mais uma mensagem dos noivos da semana retrasada. Pô, Felipão, não sei o quê, tal. Você pega uma amizade, um carinho, um respeito. Realmente você tem que curtir o que você faz, isso em tudo também, né? E quando você entrega, o resultado vem, como eu falei, cara. É muito, muito legal. E fotografar famílias tem tudo... E vai embora, viu? Porque, sabe, meus pais se separaram cedo, sabe? Eu tinha 1 ano e meio, 2, né? Quando meu pai e minha mãe separou e tal. E às vezes, quando eu vou fotografar, né, um nascimento e tal, eu fico me perguntando, nossa, será que foi assim? E tipo assim, será que meu pai tava, né, curtindo junto? E eu lembro que tava, porque eu via fotos. Você fica, sabe, fazendo como se fosse um resgate. Sim, é um resgate, cara. Sim. Muito louco. Você volta no tempo, né? Você volta. Eu falo assim, cara, passa 1 milhão de coisas na cabeça. Cara, o raciocínio acaba sendo mais rápido do que o que a gente quer expressar às vezes. Então, assim, eu tenho esse costume, né? Você pode ver que às vezes eu me perco um pouco no jeito, né? Às vezes de me expressar, porque eu penso muito rápido e eu percebi isso. Então, a fotografia exige muito isso. Entrando um pouquinho mais na sua história, porque assim, cara, quando eu cheguei em Piracicaba, o seu nome falava, pô, Felipe Paz é o fotógrafo que faz os grandes casamentos, os eventos, né, os principais eventos e tal, e até então eu não conhecia você, né, cara, tipo assim, as pessoas, a gente compra aquilo que as pessoas vendem, né, então... mas enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história com a revista. Você saiu da Kodak e como que foi, cara? Porque a fotografia tem uns perrengues, você tem uma caminhada, você tem que... Cara, eu queria saber um pouco como foi a trajetória, porque o Estúdio 47 é referência hoje em Piracicaba e assim, uma marca que você construiu nacionalmente, internacionalmente, porque eu acompanho as suas redes sociais e não é de hoje que eu vejo você fazer casamentos fora, né, fazer trabalhos fora do estado, em outros países. Mas eu queria saber um pouquinho, porque assim, de repente a gente está falando aqui, ô Felipe, para quem de repente conhece pessoalmente, tem gente que não conhece. E como a gente estava falando antes de a gente começar a gravação, o Jorge, por exemplo, tá ali fazendo foto com o iPhone, com o celular, que é o que tem. Mas se perguntar para ele, ele fala, eu quero comprar essa lente, quero comprar... Como foi o começo para você, sua primeira câmera, tal, para você conseguir os trabalhos, esse trajeto até você começar a despontar e você fala assim, cara, hoje as pessoas me procuram. Como que foi esse começo seu aí? Cara, como todo começo, acho que de tudo, né? Ainda mais quem começa sem estrutura. Quando eu falo sem estrutura, sem budget, sem... Sabe? Eu não tive oportunidade, porque meu filho nasceu... Eu tinha 21 anos, quando a gente engravidou do Lucas, meu primeiro filho. Eu tinha 19 para 20 anos, né? 20, na verdade, tive ele com 21. E a Milena, na época, tinha 19. Então, a gente era muito novo. Então, assim, não tinha grana. Então, a gente queria investir em equipamento... E falava assim, poxa, vamos investir nisso, né? Não dava nem para investir nem quase num berço. Não tinha grana nenhuma mesmo, sabe? Então, assim, foi bem, bem difícil. Mas a paixão movia pra caramba, sabe? Eu corria atrás e tal, eu sempre dava meus pulos. Mas, assim... Nessa época, você já começou fazendo casamento? Quando você começou nessa... Sim. Já começou os casamentos? Comecei no casamento e fazendo já alguns casamentos. Mas assim, a gente não tinha expressividade, não conseguia colocar um valor agregado, não tinha um nome também, né? E não tinha tanta qualidade. Então, como todo mundo, eu acho que, cara, começa, os perrengues vêm,
26 anos de história, cara, já quebrei quase umas 4, 5 vezes, sabe, cara? Tipo assim, começar do zero. E é muito louco, porque quando eu tinha 22, 23 anos, eu já tava movimentando 1 milhão, 1,5 milhão na minha empresa de fotografia. Eu comecei novo, com 16, 17, eu fui muito rápido, assim, sabe? Movimentava muito rápido. E daqui a pouco eu tava com 30 e, tipo assim, tava cheio de conta, dívida. Eu falei, caramba, com 22, 23 tava melhor que hoje. Então, assim, faltou uma questão de administração aí, faltou. Mas é uma coisa do artista também, da maioria. Então, assim, tem que se preparar bem. Não teve nada fácil. Teve pessoas, sim, que fizeram a diferença na minha vida, né? A minha avó, enfim, meu avô, meus tios, né? Teve aí, graças a Deus, alguma família, mas não era financeiramente até, sabe? É uma questão lógica, dava uma ajudinha, adiantava uma grana lá, passava um chequinho. Que é a coisa do empresário que começou, normal. Dei várias cabeçadas, errei várias vezes. Vendia, pegava o chequinho, perdia um juro pra poder trocar e fazer o dinheiro. Cara, não, com o parente mesmo, não, eu dou um ajeitar pra você, eu adianto o dinheiro. Tô com esse cheque do cliente aqui, ficava aquela correria, pagando fogo, né? Vendendo almoço, literalmente, para pagar a janta, né? Para comer. Mas, assim, cara, faz parte da essência e não me envergonho de falar. Eu acho que isso aí tem que ser falado, porque as pessoas na internet hoje vê muito a questão da perfeição, de tudo tá legal. E, às vezes, não é tudo legal, sabe? E na história vem esses momentos. Você tem que estar muito preparado psicologicamente, ter uma cabeça legal, sabe? Ter uma base legal, sabe? E saber que Deus tá com você o tempo todo. Carregando você e confiar, entregar. E é uma coisa tão louca que mesmo assim, até hoje eu tô ainda aprendendo e sentindo isso. E a questão de Deus, como eu falei, sabe, você descansar nele, que a gente fica preocupado, nossa, e amanhã, e daqui 1 ano, e não sei o quê, e o concorrente ali, o cara já tá fazendo isso, eu não tô. Cara, antes eu ficava pilhado assim, hoje eu tô de boa, tipo assim, cara, você entrega, confia. Então o negócio acontece. E se não acontecer também, tá tudo certo, cara. Verdade. Tipo assim, tem outros propósitos maiores que isso, sabe? Do que só sucesso, só grana e só... Então isso é uma consequência que tem que vir. Sim. E nem todos que foram uma bênção. Você vê a própria Bíblia, por exemplo, nem todos foram só sucesso, só grana. Só alegria, então as pessoas associam muito nisso, sabe? Às vezes eu recebo uma mensagem de um amigo, na verdade, até esses dias recebi de um parente, fala, nossa, cara, olha esse cara aqui. Vou dar um exemplo. Essa Lamborghini de 1.800.000, o cara é fotógrafo e tal. Cara, você chegar lá, você tá ali. Cara, não tem que provar nada pra ninguém. Tipo assim, eu até ganhei prêmio em cima do cara. Só que o cara é um puta cara que eu admiro, um brother meu, inclusive. Ele é de outro estado. E eu falei assim até pra minha esposa, cara, as pessoas veem muito isso em relação ao sucesso, né? Mas ele tá bem, espero que esteja bem com a família e tal, mas tem muito além disso. Sim. E as pessoas às vezes não entendem. Mas é claro que o mercado todo é agressivo e ele leva você para esse lado para que você exponha esse golden boy, né? Esse lifestyle perfeito, que é uma técnica, uma estratégia que eu não consigo entrar nesse universo. Eu mostro muito a realidade, sabe? Então, isso... Tipo assim, vou dar um exemplo. Assim, eu fui na minha mãe mora em Floripa, uma casa humilde e tal. E ela tá terminando a casa, uma casa pequena. Tive em Floripa agora, faz 15 dias, cara. Tive lá. Demais, a amo lá. Cara, praia do Matadeiro é melhor lá, e vai pra lá. Matadeiro, eu tive num congresso lá. Eu gosto daquele lado sul. Fiquei lá uma semana toda lá, o negócio é muito bom a cidade, né? A cidade é muito boa. A cidade é fantástica. E aí, pô, tenho lá minha irmã, meu primo, uns parentes lá. E eu lembro que tava lá comendo churrasco e quer dizer, não tinha comida ainda. A minha mãe falou assim, nossa, vê você postar o churrasco na tua casa e tal. E, nossa, dava sempre vontade. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer, vamos dar um jeito aí. E não tem churrasqueira, é um cômodo só que a minha mãe tá. E eu falei assim, vamos fazer um churrasco aqui, mas não tem churrasqueira. Eu falei, tem tijolo aí? Eu falei, vamos pôr tijolo aqui e tal, a gente faz a churrasqueira. Eu fazia assim antigamente. Põe a grelha já. Tem o vizinho, tem grelha? Tem, vamos prestar? Vamos. Já comprei uma picanha, uma bisteca, uma carninha legal lá, que ela tava afim. E a gente assou. Cara, ninguém posta isso, sabe? Quer dizer, alguns estrategicamente até posta. Sei lá, não vou citar nomes aqui, mas a gente viu na internet muitos crescerem, como o Carlinhos Maia, por exemplo. Posso até falar, que é um ícone aí do Instagram, mas tipo assim, ele cresceu sendo isso, mas a maioria não parte para esse lado. Não é isso. Cara, não é questão de postar ou não postar, ou ser ou não ser. Ou melhor, de ser e ser. Tipo, cara, isso é realidade. E isso era para mim um momento muito especial, porque, como eu falei para você... Cara, tá relacionado ao começo, à essência, você não pode perder isso. Tá relacionado ao quê? A felicidade, porque, cara, naquele momento eu tava feliz. Eu já sentei com muitas pessoas em lugares chiquérrimos, em outro país, cara. Em ilhas, sabe? França, que tava demais, não tô desmerecendo. São Bartã,
Jordânia. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essas viagens. Em viagens, assim, cruzeiros pro Caribe, vários lugares. Comi coisas boas, mas naquele momento eu tava tão feliz, cara. Eu tava tão feliz que tava junto com a minha mãe, comendo um churrasco lá no chão, cara. Tipo assim, então... Tem coisas que tem um valor muito maior, sabe, cara? Então, acho que é isso que a gente não pode perder, às vezes. E a gente quer mostrar um mundo perfeito. E isso é um mundo perfeito, mas, na verdade, as pessoas têm vergonha, às vezes, de postar e falar sobre isso. Eu não vejo problema nenhum. Cara, você falando da sua mãe, eu entendi porque que toda essa carreira, esse sucesso que você construiu na fotografia e no mundo que você vive, né? Lidando com pessoas, porque você lida com famílias, né, cara? O seu produto é família. E aí, quando você fala da sua mãe, a gente vê assim, essa emoção, né? Todo esse filme que passa na sua cabeça. E muitas das vezes as pessoas escolhem a profissão, mas não entendem que algumas profissões, essa sensibilidade, esse lado familiar, isso tem que fazer parte do seu negócio, né? Não é só ganhar dinheiro. O que você está falando é muito real, né, cara? Hoje a internet, ela mostra uma vida que as pessoas, diria que mais da metade não vive aquilo, porque as pessoas se tornaram escravo da internet, Exatamente. escravo das redes sociais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, da sua história, porque assim, quando você começou, a internet não era... Não sei como que era a internet, não tinha internet. Nem Orkut tinha. Então, porque eu sou da época que, assim, quando eu me lembro do Orkut, cara, eu tinha 17, 18 anos, mais ou menos 16, né? Enfim, eu sou de 82. Então, assim, você começou numa era que o mundo não era digital, né? Esse boom, vamos falar isso agora, de 10 anos para cá. Como que era, cara, a divulgação para você mostrar o seu trampo, o seu trabalho? A gente tá falando da revista atual aqui, que sempre foi o papel, né, cara? Sim. E hoje você vive uma era digital que você tá lá no Caribe, você posta e todo mundo consegue ver. Como que foi essa virada aí? Como que você conseguiu acompanhar? Como que foi essa trajetória aí? Porque a fotografia, até então, você não tinha o digital ainda, né? Você não fotografava e você não via foto. Você começou na época que você fotografava... Ombro a ombro, corpo a corpo, cara. Como que foi isso, cara? Como que foi essa mudança? Eu acho que teve muita gente que ficou no meio do caminho, né, cara? Ficou muita gente no meio do caminho da fotografia, não conseguiu acompanhar essa evolução, né, cara? Cara, boa pergunta, né? Uma colocação aí. São boas todas, mas essa aí é bem interessante. E às vezes a gente nem para voltar e pensar, né? Tá num mundo tão automático, questão de postar e posicionamento digital, marca digital, que até esquece um pouco como foi o começo, né? Interessante. Cara, mas era ombro a ombro. E começar em Piracicaba, eu amo essa cidade aqui, minha cidade do coração e da minha vida. Eu curto o final de semana, pedalar com meu filho, ir lá pra Rua do Porto. Eu tenho que estar envolvido na cidade, cara. Já passou várias ideias, vários projetos, tem um programa da cidade, não sei o que. Eu sei que tem alguns, mas sabe, mostrar mais nossa cultura, trazer trazer o turismo para cá, ajudar nisso também, que eu amo essa cidade. Mas estava me perguntando da questão de, tipo assim, sair do analógico, seria essa a pergunta, sair do analógico pro digital, cara. Então, foi assim, a gente começa em Piracicaba, era mais difícil no passado, né? Hoje tem a internet, mas era difícil porque é uma cidade do interior, tem aquela brincadeira, provinciana, aquela brincadeira de arrastar, de falar caipira, só que infelizmente, nas cidades maiores, quando eu participei de algumas feiras, tipo Casarna das Lu, em outros lugares, cara, em São Paulo, eu percebi que existia um preconceito de nós do interior. Tipo assim, galera do interior, tem aqui em São Paulo, pra que eu vou pegar lá? Entendeu? Então, assim, foi ombro a ombro, conquistando esses clientes, essas famílias, com muita simpatia, com muita atenção, fazendo o meu melhor, mas assim... E aí, o negócio é como uma bola de neve, você vai fotografando, aí um muda para lá, para Ribeirão, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, o negócio vai se alastrando. Não foi fácil. Eu comecei realmente, desbravei no momento que estava assim... Inclusive, Ribeirão, você teve escritório em Ribeirão, São Paulo também, né? Já tive também. Então, assim, que era um momento que ainda não tinha o boom digital. Que eu tive que galgar mais para essas cidades, porque para levar o nome, a marca e o meu trabalho para essas cidades, que hoje tem internet. Sim. Hoje, ao invés de você gastar com aluguel lá, gasolina, acabou tempo, isso aí. cara, você vai no marketing digital e pontua lá.
Você entendeu? Então, hoje facilitou. Para mim, facilitou pra caramba quando vem a internet. Mas, assim, foi um começo... Era tudo mais difícil. Hoje é anos-luz na frente. Você pega aí, por exemplo, por isso que hoje você vê um profissional com 5, 6 anos, consegue se destacar e tá fazendo aí pelo mundo, às vezes, um trabalho. Porque, poxa, o cara tem 5 anos de fotografia, mas como o cara tá conseguindo pegar tão rápido? Sabe, em 5 anos de fotografia, eu tava vindo aí, que era sucesso eu fazer, com todo respeito, mas aqui do lado, nas cidades, ao redor, Rio das Pedras, Saltinho... até brincava que era o rei de Saltinho, porque eu fazia muitos casamentos lá. E sempre... Todos são importantes e a gente adora. Só que, assim, é legal quando você faz cada hora numa cidade, né? Porque você vai marcando território e vai abrangendo, assim, uma região, expandindo, né? Cara. Você consegue, sabe, que o seu nome se alastre de uma forma para outras famílias, outras sociedades. Então, culturas isso é muito bom. Culturas diferentes. Então, assim, era mais difícil. Então, só que tinha menos concorrência também. Convenhamos. Porque tem o fotógrafo de 25 anos atrás, que quando você começou, esses caras, eles veem o fotógrafo de hoje e eles falam assim, pô, esses caras não sabem o que é fotografia, que na época que os caras, o filme, você tirava foto, chegava lá, tinha foto que tinha dado pau e não sei o quê. Hoje não, hoje você tem o digital, você faz a foto, você olha ali. Sim. Existe ainda esses caras dessa geração aí de 30, 40 anos atrás, que eu lembro, na minha cidade tem um cara por nome de Nelson Peto. Esse cara, ele é um fotógrafo jornalístico, tem quase 80 anos, e até hoje ele fotografa com uma câmerazinha, né? Desde quando ele começou, enfim. E a gente acompanhou um pouco, assim, a história dessa mudança do analógico pro digital, né, cara? Você conseguiu pegar... Você trabalhou nas duas fases, né? Ah, sim. Importante isso, frisar. Você falou da mudança. E realmente eu fiquei com muito medo nessa época. Porque, assim, eu venho do analógico e eu falei assim, caramba, é um mundo novo. É quase você reaprender. Sim. Porque você tem que descarregar o cartão de uma forma diferente, você tem que fazer o backup, você tem que tratar a foto no Photoshop. Só que assim, eu já vinha de uma pegada que tem uma galera de publicidade, deu branco do nome, mas enfim. Na época não tinha Photoshop, a gente fazia alguns efeitos na gráfica com fotolito, cara. Tipo, escrito noiva na foto, mas era feito com fotolito no arquivo negativo. Então, assim, foto hoje, você tem um preset, um suavizador de imagem no tratamento, no Photoshop, no Lightroom, que antigamente eu fazia com meia calça, uma foto de uma pessoa idosa, colocava em frente da lente, puxava, com vaselina em volta, era aquele borrado do Instagram, sabe aquela fotinha borrada em volta? Eu fazia com vaselina no filtro V. Então, assim, a gente fazia muita parada assim, sabe? Gambiarra mesmo. E é o que funcionava na época. Você quer descobrir a idade dele agora. Você quer saber quantos ele tem? Essas histórias, você vai saber quantos ele tem. Cara, tem rodado aí. Mas aí... Maldade. Mas, então, assim, a transição, quando veio o digital, a gente falou, poxa, agora eu vou perder o mercado, porque eu comecei já a perceber que foi o que você falou, muitos fotógrafos, tubarão aí, cara das antigas, e manjava pra caramba, começar a sair do mercado, tipo assim, ser meio que... Porque quando veio o digital pra câmera, pro fotógrafo, veio o celular também, né? Mais ou menos veio que acompanhando junto, né? O celular demorou um pouco mais. Demorou um pouco mais, sim. Mas o digital, assim, pegou muita gente de calça justa, e aí o que aconteceu? Eu vi grandes nomes, grandes fotógrafos meio que perdendo o mercado. E aí eu falei, será que vai chegar a minha vez? Será que é o momento? Eu vou investir. Comecei a estudar de novo e tal. É meio que era outro mundo, né? Era outro mundo. Cara, me adaptei bem, de boaça, mas muita gente caiu fora e perdeu o posicionamento. Eu percebi isso. Fotógrafos mais novos, com 5 anos de carreira, começou a ganhar mercado nessa transição com o digital. E uma galera mais antiga começou a perder. E, tipo assim, eu consegui assimilar bem tudo isso. Eu nunca fui muito fã da tecnologia, do digital. Eu gosto, mas... Eu acho que, sei lá... Você não é o digital influencer, não é o cara que fica toda hora lá postando e tal, 24 horas, vivendo... A Fernanda, minha esposa, ela é aquelas que, descobre senha, sei lá, brincadeira, mas ela é mais hacker nisso aí, sabe? Mais nerd. Tecnologia mais nerd, Eu venho mais da coisa mais rústica mesmo. Você é mais raiz, né? Raiz, mas eu tive que me adequar. Mas consegui entrar no mercado, me adaptar e na situação... E consegui, mas realmente foi uma transição muito louca, cara, porque eu falei, e agora?
Será que vai, né, vai impactar o que vai impactar no nosso mercado? Porque era tudo muito novo, cara. A gente estava acostumado com papel, tudo. E é tão interessante, eu queria falar aqui no podcast uma coisa que talvez no futuro a galera fala assim, bem que ele falou, no futuro próximo. Cara, até saiu uma matéria na revista Fox também, que eu acompanho até hoje, e é muito interessante, porque até vou lançar em primeira mão aqui. Vocês vão ver, é bem provável que nos próximos anos, aí tá bem perto de meio que... Era quase impossível, mas vai acontecer. O próprio vídeo, cara, o vídeo meio que engolia a fotografia. Você fala, poxa, mas como engolir a fotografia? Nunca vai engolir a fotografia, mas vamos falar em casamento especificamente? Você vai ver que eu já tô fazendo em 4K, mas você pega aí 6K, 8K, dá pra você extrair frame do vídeo. Entendi. Então, o que vai acontecer? Cara, hoje eu garanto o casamento só fazendo vídeo. Em 4K ou até uma qualidade maior. E meio que consigo entregar fotos digitais com qualidade do próprio frame. Isso é bem interessante, é um mercado novo, a gente tem que se preparar. No iPhone hoje, você pega um vídeo, por exemplo, você fizer uma printzinha ali, você consegue tirar uma foto, uma imagem legal. Porque a galera não tá ampliando. Sim, sim. Não tá tudo rede social. É, rede social. Você fala assim, mas não tem um álbum. Tudo bem, mesmo o álbum. Hoje em 4K você consegue fazer uma ampliação legal num álbum. Não tem a mesma textura, a mesma pegada. Muitos vão falar que eu tô louco. Falar assim, nossa, mas os caras falando que o vídeo vai substituir a foto. Eu também acho. Cara, não é. Eu lembro que eu fui o primeiro em Piracicaba, um dos primeiros no Brasil. Eu saí do congresso. Eu falei, eu vou começar a entregar as fotos digitais. Digital. O pessoal falou, você tá louco? Tem que ampliar 10x15, super copião, fazer a cópia naquele livrinho, aspiralzinho, que o cliente escolhe e tal, é legal que... é digital. Vai ser digital, eu vou sair na frente. E foi o que aconteceu. Eu fui o primeiro também em Piracicaba, por exemplo, a entregar todas as fotos. Porque antigamente o cliente, ele não recebia todas as fotos em alta resolução. Até hoje tem muita gente que não entrega. Besteira, cara. Eu acho, assim, lá, não sei. Há anos. A filosofia sua é essa. Não, sim. cara, cobra pelo seu trabalho, sabe? Sei lá, eu acho que. Não tô falando especificamente na questão de um casamento. Sim. Eu não tô falando de um trabalho específico que você pode até produzir isso, de repente, converter em NFT. Aí é outros 500. Você perde o direito autoral daí. Se você tiver, né, se entregar o arquivo digital. Para a pessoa é um pouco complexa essa questão, mas assim, o casamento de boa, tranquilo, o evento, enfim, um parto, não vejo problema nenhum. Cara, esse mundo do analógico para o digital, eu lembro que quando tava essa transição, isso aí, cara, a gente tá falando em 10, 12 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que eu ia em alguns eventos sociais. E a gente levava fotógrafo para fazer a coluna social da revista. E a galera, os fotógrafos, né? Que a gente trabalhava na época, os caras reclamavam, falavam assim, cara, a fotografia não é mais como antigamente, né? É assim, você pegar um cara igual você, que construiu uma carreira na fotografia, no filme, só vivendo disso... antigamente e até hoje é muito difícil, né, cara? Os caras normalmente faziam o quê? Os caras faziam foto, mas trabalhava na firma durante o dia. Os caras faziam foto, mas o cara tinha um outro trampo à noite. E eu lembro que você sempre trabalhou, sempre viveu disso. Full time, sempre. Eu, na verdade, acho que impactou muito num primeiro curso. Nos primeiros cursos que eu fiz no Manuco Poladian, em São Paulo, para mim era uma referência na época, Manuque Poladian. Ele fez, enfim, na época, casamentos, e hoje estaria com uns 89, 85, 90 anos. Mas o cara foi um ícone também na época e da fotografia de casamento. E eu fiz um curso com ele lá, presencial, e uma galera, foi muito legal na Nossa Senhora do Brasil, e tudo em movimento, a gente era como convidado, a noiva entrando, ele fotografando. E ele passou no telão o seguinte, eu lembro que tinha um japonês lá, que tinha uma mecânica, mas é tudo ilustrativo. É a cara da equipe dele. E o cara tava lá arrumando o carro, tocava o telefone. Aí o cara atendeu assim, alô, mecânica, não sei o quê. Mecânica, sei lá, colocou o nome lá. Aí ela falou, gostaria de ver foto, né, de casamento. Passaram esse telefone. Só um minutinho, eu vou ligar pro Ramal lá. Aí ele mesmo faz, Pronto, fotógrafo de casamento?
Aí ele falou assim, eu quero marcar um horário pra conhecer seu trabalho. Tá bom, vamos marcar aqui. Aí ele desliga, ele coloca o telefone no gancho, era de gancho na época ainda. Sim. Ele fala assim, olha pra câmera e fala, né? Tipo, sem vergonha. De dia mecânico, de noite fotógrafo. Então eu peguei meio que um trauma, assim. Não, na verdade eu amei, eu me apaixonei pela fotografia. Me apaixonei primeiro. E aí eu fui de cabeça. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer da vida. Não tem Porque não tinha problema nenhum o cara ser mecânico de dia e de noite ser fotógrafo. Sim, não, cara. Hoje em dia você tem que ter 2, 3 trabalhos pra você ganhar e manter uma estrutura. Mas eu digo que você sempre foi full time, né, cara? Cara, eu me entreguei 100%, era a minha vida a fotografia. Eu falei, eu vou fazer... mas tem... Você estava perguntando, né? Tipo assim, tem sim uma galera que às vezes faz... 2, 3 trabalhos hoje, ou faz, né? E faz muito bem feito, às vezes, de que seja de bico. Mas, cara, a fotografia para mim foi minha vida e era full time. Realmente, eu comecei assim, com ela, já desprendi de tudo e sustento 3 filhos. Sou separado já há 12 anos, tenho uma nova esposa. Deus me deu a oportunidade de ter uma esposa de novo. E, tipo, cara, tem duas... praticamente, entre aspas, uma família só, mas 2 famílias aí, né, sim, cara, envolvidas. Sim. Eu tô bem parecido com você. A diferença é que eu tenho 5 filhos, só isso. Ó, que beleza! Que benção, a gente se identifica aí parecido com a sua história. A diferença é que eu tenho 5 filhos. 5, isso aí. Mas, assim, cara, eu sempre sustentei... Eu tenho maior orgulho, sabe? De falar que foi com a fotografia. Pra mim, a fotografia nunca foi bico. Foi minha vida mesmo. Mas, como eu falei, nada contra quem... Não, sim. É porque, assim, quando a gente começou a trabalhar com os profissionais da área de fotografia, era muito comum, né, cara? Você não conseguia falar com o cara durante o dia. O cara tava, de repente, lá na produção, na empresa. O cara tá fazendo outra coisa e tal. Às vezes o cara marcava depois do expediente, que a gente às vezes ia fazer algum trabalho junto. Enfim, mas você é um cara que desbravou isso, né, cara? Desbravei desde novo já. Porque eu acho que isso é legal para quem quer entrar no mercado e ter uma experiência no mercado. Às vezes o cara é um pai de família, o cara precisa entrar mais de leve. Sim. Eu, na época, não tinha filho, era novão e caí de cabeça mesmo. Mas faz parte. Cara, como que foi o impacto A gente estava falando do analógico pro digital. Você, na sua opinião, quando começou a vir os celulares que entregava aquelas fotos... Às vezes, muitas das vezes antes do fotógrafo, o cara tava... Eu sei que, assim, o diferencial hoje do fotógrafo é agilidade. Antigamente, a gente ouvia muito, por exemplo, noiva que falava assim... Nossa, o cara fotografou e meu álbum pegaram aqui 30 dias. Hoje o cara não pode mais fazer isso, porque você tá num casamento, tá todo mundo filmando e tal, e a coisa tá chegando antes. Na sua opinião, o impacto que isso causou, você que é um cara que conhece o mercado, né, da fotografia, do filme, do seu ponto de vista, assim, como que isso impactou o mercado quando veio os celulares que estavam entregando a coisa rápido? Cara, ele impactou e impacta até hoje, de uma forma assim, às vezes é meio assustadora. Eu vejo o lado bom de tudo isso, eu tento ver o lado bom de tudo, né? Mas no começo assusta, porque tudo que é novo assusta, né? Então, o celular, quando ele veio, eu falei, poxa, será que um dia vai acabar essa parada de foto, né? De ficar fotografando. De contratar fotógrafo. Ou, ao contrário. Você vai parar a galera fazendo... Não, tipo assim, às vezes já acontece. Acontece. Quando você pega uma pessoa mais humilde, sei lá, pela situação de investimento, alguma coisa assim, você pega e fala assim, pô, o cara não quer gastar. Tem cara que vira, já aconteceu no hospital, fala assim, não, eu vou fazer foto com meu celular. É que não é permitido entrar no centro cirúrgico com o celular. Muita gente não sabe, mas eles querem fazer com o celular. Não pode. E quando eu fui ter meu filho, é justamente isso. Eu quis estar como pai. Eu falo pro país, curta o momento como pai. Desconecte. Tipo assim, eu quero pegar a emoção sua, não você lá fotografando e você não vai sair. Então, confia no profissional, entrega. Agora, nos eventos, acho que, vamos dizer hoje, né? Depois de todo esse resultado que a gente viu... Para mim, tem duas vertentes aí, dois pontos legais, interessantes aí. Uma é que veio... o lance do celular, a gente vai ter mais novos talentos. Eu vejo muito na galera que tá chegando, essa molecada que começa. Meu filho tem 4 anos, pega o celular. Pai, vou tirar uma foto sua, tal, pum. Então, assim, eu vejo que a galera já tá praticando. Eu comecei a fotografar com 14 anos, eu tive minha primeira câmera. Imagine como vai ver essa molecada fotografando já na raiz aí, né, com 4 anos. Então, é óbvio que, independente, igual você fez uma pergunta para mim, enfim, como eu penso meio rápido e vai pulando algumas coisas, você fala a questão do dom, realmente é dom?
tá no sangue mesmo, mas como futebol, não tem idade, cara, não tem idade. Então tem a questão, tipo assim, tá no dom, só que assim, você tendo esse dom, se ligando mais rápido e já tendo a oportunidade de praticar, veja o poder do celular, cara, é fantástico. Vai vir uma galera muito forte aí né, dessa galera jovem que tá vindo. Então você vai ver muitos resultados legais. E o legal de tudo isso é que, tipo assim, pra mim, que tenho técnica e confio no meu trabalho, pra mim isso foi fantástico. Porque eu comecei a ver depois de alguns anos, alguns profissionais fotografando pior do que um cara com celular. Você via ou melhor, você via pessoas convidadas com o celular tirar uma foto mais bonita, às vezes com o profissional que tá fazendo um casamento. Pra mim é bom. Porque o cliente começou a ficar mais exigente. Aquele cara que tem um celular bacana e tá fotografando bacana, fala, poxa, eu faço um vídeo legal, ele já vai começar a cobrar mais, exigir mais qualidade do profissional e vai ver que realmente quem é bom e quem só aperta botão. Sim. Então, pra mim, foi fantástico a questão do celular. Você tá vendo do lado ao contrário, né, cara? Do tipo, sim. Cara, isso aí, pra quem é meia boca, sinceramente, vamos falar o português, claro. Claro. Quem é meia boca, quem é o cara que só engana aí e tal, faz aquelas, né? E esses caras vão perder mercado, porque tem carinha que fala assim, cara, isso aí, você tá cobrando por isso, mas, tipo, eu fiz com o celular da minha prima ser melhor. E sai às vezes. Você vê cara com fotografar com o celular, sai melhor às vezes. Então, assim, então isso pra mim eu acho que foi impactante. E a questão também do celular, cara, eu acho que eu tenho um ponto de vista, assim, que realmente é uma coisa que eu fico muito chateado, é quando o fotógrafo, ou melhor, o convidado, ele entra na frente do profissional, tipo, no caso, eu falo muito em casamento, que realmente sempre foi o âncora do Estúdio 47, então, com o celular. Quando ele fotografa, ele atrapalha a noiva, ou já aconteceu do pai sair atrás, no beijo final, o cara chegar, ficar com o celular atrás assim, fazendo um store, e cara, poxa, deixa pra gente, tá lá pra isso, você entendeu? E o cara vai lá com o celular e sai no fundo, e eu acho que tem que curta o momento seu, olhe pra tua filha, se emocione. Não quero registrar, a gente tá lá pra isso. Então, assim, isso me deixa triste. Tem que falar com a cerimonialista, assim, agora tem que começar a fazer assim, Felipe, porque isso que você tá falando é uma realidade. Sim. E se quer ver um fotógrafo puto da vida, mano, você tá num evento e você vem com o celular, o cara tá com o equipamento, todo o material ali, o cara... E aí você vem... Nada contra, a gente sabe que os iPhones da vida hoje entregam muita coisa legal, e às vezes a pessoa faz parte da história, da família, quer registrar também, fica com medo, né? De repente não ter aquele momento... Mas, cara, se eu fosse fotógrafo, eu diria assim pra noiva, olha, quando for começar o casamento, fale pra cerimonialista ou pra alguém, ou pôr um recado no telão. Porque, cara, eu fui no casamento... Tão elegante, tão legal isso aí, quando o próprio noivo já colocou isso por mensagem, grupo, e entre outras coisas, falando, poxa, galera, deixa os profissionais curtam o meu casamento, entendeu? Mas não tem jeito. Não, coloca a mão. Diminuiu bastante. É uma questão de cultura também. Que você também coloca isso pra noiva, não é todos os casamentos? Não, eu nem coloco mais, sabe? Eu deixo bem à vontade, bem... Você se vira nos 30. Mas eu tento me virar, peço, cuidado, tá saindo aqui e tal. Às vezes acontece. Mas a questão da agilidade, isso também foi preocupante um pouco, na questão de sair mais rápido. Atrapalhar, sim. Sabe por quê? A gente não é que a gente quer que saia primeiro o nosso trabalho, mas assim, caiu a ficha minha quando eu fiz o casamento da Carol Bittencourt. Infelizmente aconteceu aquela fatalidade 3 meses depois do casamento dela, mas enfim, ela é bem conhecida na mídia. Lembro da história. Na época. E a Carol, a gente pensou numa estratégia. Como ela era da imprensa, tinha a revista Caras, outras empresas, dela, foi em Milagres. Então, quando a gente fez o casamento, a gente teve uma estratégia. Ela ficou pronta 3 horas antes, bem antes. O casamento já foi cedo, foi às 3 horas da tarde, se não me engano. Ela ficou pronta meio-dia. A gente fez todas as fotos pro editorial para lançar. E a hora que ela chegou próximo, assim, na verdade não tinha porta à igreja, mas meio que, vamos tentar colocar assim, como se abrisse a porta da igreja, os convidados estivessem lá postos para fotografar, que a Capela de Milagres não tem porta, né? Apesar de ela ter casado pé na areia, ela passou pela capela. Mas a gente fez uma estratégia seguinte, muito legal. Eu conversei com o pessoal da Casa Amarela, né? Fez o vestido, com a assessora. A gente alinhou tudo para ter essa foto dela rápido, já um cara descarregando e já soltar com o hashtag no Instagram, já a nossa foto imediatamente, assim que ela chegasse no altar para receber o noivo, já tinha uma foto dela da entrada. Porque a galera saca o celular e fotografa. Então, o que acontece? Ia sair
fotos com celular, que não, como eu falei, Sim, não sim. desvalorizando, Sim. meio torta, meio borrada, ela num ângulo não tão bonita. E isso ia espalhar, ainda por Ia ser da viralizar, mídia, né? sim. Ser famosa, ia viralizar uma foto não tão bonita dela. Então a gente usou o quê? Todo esse recurso de fazer o editorial antes, soltar tipo 1 ou 2 fotos show dela, impecável de corpo inteiro, mostrando o vestido. Ela pronta, de noiva, e a entrada dela mais rápido que os convidados. Isso foi legal, porque aí saiu rápido. Então, o que começaram a compartilhar, os blogs de noivas, enfim, toda a imprensa, foi essa foto, que era uma foto profissional. Não por ser minha, mas eu tava lá incumbido para isso, com uma câmera profissional, com o meu olhar artístico. Então, a gente conseguiu meio que soltar rápido. Que foi não é legal. fácil, que não é fácil isso, né? Não é Você fácil. conseguir fazer um casamento desse que tem toda uma estrutura. tenso. Enfim, você consegue. São várias equipes, eu não consigo nem imaginar como que é um casamento desse. Mas, assim, a vida do fotógrafo dentro do casamento, quando eu vou no casamento, eu tenho muita. Não é dó, mas assim, eu vejo o cara às vezes ali suando, na noiva, o negócio acontecendo, dança, o cara ia 3 até 4 horas da manhã, às vezes, dependendo do fotógrafo, né, que faz às vezes o social, não sei como que chama isso depois do casamento, do cerimonial. Cara, é punk, é muito trampo e Não, aí... É uma responsabilidade e é exausto. É exaustivo. Cara, eu estou fazendo um podcast hoje com um cara que é amigo meu. Na verdade, assim, o que eu vou perguntar, o que eu tô perguntando pra ele é o que eu gostaria de perguntar pra ele numa mesa de bar, né? Trocando ideia, num churrasco. Mas os eventos dele é diferente do meu, viu, gente? O cara tá no outro nível. Às vezes, onde eu encontro ele, ou é no cabeleireiro, ou é no restaurante. Tá louco. Não, e detalhe, tudo por coincidência. A gente vai fazer cabelo no mesmo salão ou às vezes a gente se encontra no restaurante. Mas nós estamos no segundo bloco, diria assim, do nosso podcast. Vamos passar pro terceiro e pro último bloco do nosso podcast aqui com o Felipe Paz. Felipe, Piracicaba, cara, é o berço, a sua cidade, é onde você começou, a sua história. Você falou aí, por exemplo, de um perrengue que tem no casamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho desses perrengues que o fotógrafo passa dentro do casamento, cara, porque isso aí deve ser uma história... Você deve ter... se eu perguntar pra você quantos casamentos você já fez, você vai dar risada. Então, assim, não é a pergunta, mas eu imagino que já passou muito perrengue. A gente tava falando antes de começar o podcast que é uma coisa muito comum, problema com arquivo, com cartão. Obviamente que o fotógrafo tem que se virar nos 30, né? O cara depois ele tem que dar os pulos dele. Eu vou contar uma experiência minha. Eu fiz umas fotos para a revista Atual, um coquetel de uma loja. E aí eu peguei o cartão, né? Saí, fiz a foto e tal. Peguei o cartão, quando eu fui pôr no computador, não abria o arquivo. Nossa. Ia lá, o negócio não abria. Cara, o que eu vou fazer agora? Aí na época, isso há 10 anos atrás, o que eu fiz? Eu peguei, levei ele tava aparecendo aqui, Giovanni? Eu tava aqui? Tá tudo certo. Tem toda uma equipe aqui, viu, gente? Hoje o nosso podcast aqui tá diferenciado. O cara abriu o cartão, foi lá no arquivo e tal, recuperou um monte de foto e tal. Teve foto que ele conseguiu recuperar, tem foto que ele não conseguiu. E aí você fala, puta que lá merda, né, cara? Se eu tivesse contratado um fotógrafo, né? Porque você tinha que otimizar custo, aquela coisa de revista que você já sabe. Então, assim, foi um suador do caramba. Depois eu lembro que o cara me cobrou acho que 300, 400 reais pra abrir o cartão. Aquela coisa louca. Quais os perrengues, cara? Talvez você tenha parecido dentro do casamento, história de noiva. Não precisa dizer nome. Conta aí. Eu acho que você deve ter história pra mais de metro, coisa assim meio maluca que já aconteceu contigo. Enfim. Realmente. Dependente da marca, do nome, da história. É interessante também ter colocado isso, porque as pessoas têm vergonha de falar. Mas é o que eu falo sempre pros meninos que passam no estúdio, que tá comigo lá correndo, e eu falo sempre, se não aconteceu ainda, vai acontecer. Uma hora ainda, precisa achar aquele ditadinho, as 3 coisas, que eu vou ter certeza que a gente vai morrer um dia, tem mais uma que eu não vou contar, e essa aí é uma, que se você não perdeu, você vai perder. Cara, não desejo pra ninguém, mas pegou muitos fotógrafos de surpresa. E já aconteceu sim comigo. Só se você não fotografasse, cara. Se você falar assim, não aconteceu, é porque você... Não. Aconteceu. O cara que faz história, que tá trabalhando, aconteceu. O que não aconteceu comigo, graças a Deus, é ser roubado.
Tipo assim, felizmente não aconteceu comigo, já vi algumas histórias. Roubar equipamento. O cara chegar, ser assaltado, ou levar da igreja, tava na igreja de equipamento e tinha os arquivos juntos. Essa história nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu. Já aconteceu de roubar equipamento, mas história não boa isso. Pra contar pra noiva isso aí, né? Mas, na realidade, já porque assim, essa questão, o digital veio... Você tinha falado lá atrás, falou assim, porque no filme, na época, você não sabia se ia sair ou não, você revelava, às vezes você via, não tinha nada. Mas o digital tem essa também, você vê na hora, mas às vezes ele pode sumir. Te engana. Porque é arquivo digital, ele pode desmagnetizar. Próximo de uma caixa de som, eletromagnética, alguma coisa assim que puxa alguma energia. Enfim, tecnicamente eu não sei, mas acontece. Simplesmente você deixar o cartão do lado do celular no bolso, pode sumir as imagens. E já aconteceu, mas não deixar no celular. Sim. Já aconteceu de eu colocar na câmera, não tem mais nada. Né? Vai descarregar, não tem nada. Cadê as imagens? Já aconteceu. Graças a Deus a gente garimpou e ficou, destrinchou. Não cheguei a pagar, cheguei a pensar em pagar para alguma empresa tentar recuperar. Mas toda vez foi eu que consegui. Eu fuçando programas até alemão, outros programas... Para poder recuperar. Para conseguir recuperar a imagem. Mas a gente já conseguiu. Graças a Deus, assim, nós entregamos todos os trabalhos que a gente fez. Nunca deixamos de entregar. Isso eu falo, olhando teus olhos. Porém... Já aconteceu de, por exemplo, você estar num evento e perder as fotos, mas não chegou até o cliente. Nesse caso, por exemplo, foi uma festa que eu estava fazendo, inclusive era só para mulheres, mas assim, tinha assim, homens, mas era uma foto de mulheres e tal, assim. Vou até falar assim, foi um evento que a gente fez um dos últimos aí, na Unimed, na Rita Lee. Tava tocando para as mulheres, mas assim, a Lúcia lá do marketing falou assim, aqui, vamos mandar uma foto já, vamos descer na minha sala. Aí ela colocou no meu cartão, no computador dela, cara, uma coisa, a gente vai aprendendo sempre. Eu falei, tá bom, vocês não falaram que precisava agora, eu só trouxe a minha câmera. Então vamos descer para sua sala, que era no 3º andar, da própria Unimed lá, na parte nova da administração. E tava tendo uma festa lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Lúcia, cadê as fotos? Perdeu as fotos, sumiu as fotos. E ela não conseguia descarregar, a gente conseguiu descarregar. Eu falei, caramba, daí peguei o cartão, desci na minha sala, lá na nossa base, do outro lado do hospital. E eu lá, a festa rolando lá em quase 40 minutos, 1 hora, comecei e tal. Tinha um programa lá meio no Paint e eu falei, acho que esse programa vai resolver. E resolveu, eu recuperei as fotos, porque precisava imediatamente já mandar para a imprensa para publicar. E eu consegui, mas assim... Então, às vezes acontece. Suador, batedeira que dá no coração, Não, cara, e aí eu falo, nunca mais põe o cartão no computador de ninguém. Porque eu uso meu Mac Pro que eu amo, Apple, e tipo assim, não que não dê pau, pode dar pau, que já deu também. Mas assim, é menos risco, é menos vírus. Eu sei, eu não entro na internet com besteira, com nada. Não que tenha, mas assim, besteira que fala assim, que seja uma coisa, um canal de blog, de fofoca, será qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. E aí vem esses vírus junto, enfim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e ter uma responsabilidade. Mas acontece. Uma hora ou outra vai acontecer. Então, esses perrengues acontecem, cara. Que mais de perrengue? Aconteceu já de... Bater o carro? Quebrar o carro, indo pro tava casamento. Lá, indo pra... tava Vargem Grande... Não, Vargem Grande do Sul não. Tava em... como chama aquela cidade? São José do Rio Pardo. Putz, tem uma caminhonete, uma Blazer na época. Deu um pau lá no motor, cara. Meu Deus... Eu lembro que você tinha uma deu um pau, cara. Lembro do Veloster, lembro do... Nossa, você lembra? Lembro do Veloster, lógico que eu lembro. Tem uma Blazer tinha divisivada o Edson Hudson, que eu fiz em Limeira, nas terrinhas suas aí. Quando ele casou a primeira vez. Quebrou o carro, você falou, putz. Assim, quebrou o carro, fiquei lá na mão, assim, quase que a gente perde hora, mas deu certo. Mas assim, em 26 anos foi poucos perrengues, mas já aconteceu alguns. E falar pra você, que em 10 anos você não vai, dar uma falhada. Não, a gente é ser humano, cara. Jeito, o cara aí, sei lá, duro de falar, mas o cara fala que não erra e não dá certo. A gente trabalha com pessoas, a gente não é uma no casamento, máquina, né, as perrengues de noiva, o que você já viu de cena, de coisas bizarras? De tudo, hein? De tudo. Pode falar aqui, eu vou escrever meu livro. Cara, não, conta alguma coisa. O verdadeiro making-off, porque já viu umas paradas muito loucas já. Não, conta alguma história. Não estou falando da noiva. Não, eu sei, tô brincando. Não, mas Não, eu já vi muita coisa assim. Noiva caindo é normal, né? Não, isso aí noiva caindo, fotógrafo caindo. Fotógrafo caindo. Mas assim, cara, já vi, quer ver? Vamos colocar aqui o que eu posso dizer pra vocês.
de noiva, assim, de casamento, pra não falar besteira aqui. Na hora da dança, cara. Na hora da dança, aquele momento da dança ali parece que ali... Cara, briga em casamento, confusão, sabe? Quebra-pau. Ô, amor, você tá vendo aqui, ó? Briga, confusão. Não, mas não é os noivos, não. Às vezes é pai da noiva. Não, eu tô falando que no dia do meu casamento teve uma confusão. Teve confusão. No dia do meu casamento, a hora que eu saí pra fora, o que tá acontecendo? O pau tava comendo a folha. Cara, mas a gente vê de tudo. Na verdade, o fotógrafo, ele tá lá vendo toda a parada assim acontecendo, tudo acontecendo. Então, assim, a gente vê muita coisa assim que fala, poxa, não dá pra mostrar tudo. Mas, assim, é isso aí que eu falei pra você. A gente vê, às vezes, infelizmente, uma confusão ali. Ou, por exemplo, já meio que os noivos começaram a discutir na festa, tipo assim, quebrar pau já. Falei, nossa, verdade, já com o casamento. O casamento, já. No casamento, cara. Mas assim, graças a Deus, no geral, é tudo assim, vai redondinho, né? É um momento muito especial. Ele tá economizando aqui, tem muita história, eu imagino, viu? Não tem coisa, viu, Felipe, cara, tem umas coisas que acontecem em evento social, obviamente a gente sabe que é normal, que faz parte, porque às vezes a galera tá bebendo, alterada, aquela coisa toda, o noivo bebe pra caramba, né? Vem, abraça, beija todo mundo, aquela coisa normal de evento social. Mas eu queria falar do casamento, cara, em si, dos grandes casamentos, porque assim, a gente pegou esse lado aí bizarro que acontece nos casamentos, e você tava falando dos casamentos que você já registrou, casamentos de outro mundo, né, cara? Vamos dizer assim, em lugares que eu imagino que você ali dizendo assim, cara, eu nunca imaginei estar fazendo esse casamento, alguma coisa do tipo. Eu queria que você falasse aí como que foi, porque assim, eu vou contar aqui bem rápido no nosso podcast, como você é meu amigo. Eu fui para Florianópolis, que eu falei para você faz 15 dias atrás, e eu faço um trabalho voltado para cirurgiões e médicos lá dentro da agência, né? O nosso canal aqui do podcast é uma continuação da revista atual dos nossos trabalhos, mas a gente, há 10 anos atrás, a gente abriu uma agência especializada na área de odontologia. E eu tive em Florianópolis, há 20 anos atrás, trabalhando como esses caras, vendedor ambulante, cara. Eu fui trabalhar em Florianópolis como vendedor ambulante. E trabalhei ali no Sambódromo, bem no centro, ali tem o mercado municipal, ali tem um Sambódromo, ali o centro de convenções, e eu trabalhei nesse Sambódromo vendedor ambulante. Fui trabalhar com um cara de Balneário Camboriú, um conhecido nosso, trabalhava lá de vendedor ambulante. No final do ano eu precisava de grana, criança pequena. Um amigo meu em Limeira falou assim, cara, meu cunhado ganha muito dinheiro trabalhando de vendedor ambulante na praia, as praias ali vai muito gringo, você não quer ir pra lá? Falei, cara, preciso ganhar grana e tal, enfim. Aí eu fui pra lá pra trabalhar com esse cara. E esse cara tinha uma festa dentro do Sambódromo em Florianópolis. E o cara falou, você vai pra lá porque é um evento que dá bastante grana e tal. Eu fui pra lá, é uma história meio longa. E eu trabalhei de vendedor ambulante. Eu lembro que eu montei no busão em Balneário, fui de ônibus, porque o cara não podia me levar, fui de ônibus, desci no terminal que era bem próximo do centro ali. Entrei nessa festa para trabalhar vendedor ambulante. Eu fiquei até 4 horas da manhã trampando lá e depois eu fui dormir na rodoviária para poder esperar o primeiro ônibus para eu voltar para Balneário Camboriú. Minha família aqui em Limeira e eu ralando lá para fazer grana. Quando eu cheguei, eu fui de ônibus 12 horas para lá, saí de Limeira, peguei ônibus em Campinas, passei a noite inteira, passei em Curitiba, Balneário, 12 horas. Quando eu peguei o avião e estava voltando para Florianópolis agora 2 semanas atrás, a realidade era totalmente diferente. Então começou a passar um filme. Quando eu cheguei, que o centro de convenções era do lado de onde eu passei uma noite trabalhando, e ali, cara, só eu sabia que eu estava fazendo ali para ganhar 200 conto na noite, né? Para trabalhar ali de vendedor. Então me passou um filme na cabeça, era uma coisa que eu nunca esperava, né? Era uma outra realidade, um outro mundo e tal. Cara, esses grandes casamentos, né? Essa modelo que você falou dela, é Caroline Bittencourt, né? Bittencourt, Caroline Bittencourt. Que sofreu um acidente lá no mar e tal, enfim. Eu lembro bem dessa história.
Como que foi pra você, cara, quando você começou a registrar esses casamentos, né? Era uma coisa que você sempre buscou e disse assim, cara, meu sonho é esse. Que nem no meu caso, por exemplo, eu não sabia que um dia eu ia voltar lá numa situação totalmente diferente, né? Numa realidade comparado com o que eu tava naquele dia. Cara, eu tava num outro mundo, num outro patamar. Como que foi pra você isso? Se você sempre almejou isso, sempre trabalhou buscando esses nomes, esses grandes casamentos, como que foi pra você isso? Cara, eu fui criado com a minha avó e embora a nossa família era humilde, simples, mas nós tínhamos casa própria, já tinha um rancho, tinha carro próprio. Então, assim, a gente não era tão humilde, mas a gente era uma família simples, cara. E eu assistia bastante novela, essas coisas, quando eu era moleque com ela, que não tinha internet, né? A gente ficava assistindo TV, né? Ficava no sofazão lá com ela, vendo. E eu via esses casamentos, essas festas, porque, enfim, não só a Globo, como outras emissoras. Na época, mais a Globo, hoje não assisto o Globo, mas, enfim, tinha essas novelas que mostram esses casamentos no Copacabana. Na praia. Esses casamentos na praia. Eu sempre fui fissurado nessas festas. Eu falei, nossa, será que um dia eu vou estar? Então, tipo assim... Você está na festa, mas não como fotógrafo. Não como fotógrafo. Falei, cara, vou estar... Daí eu falei assim, poxa, não é minha realidade. Aí, depois que eu entrei na fotografia, eu sempre almejei muito isso. Falei, eu posso não ter a condição hoje de estar, mas como profissional, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar. Não que eu mentalizei não como pessoa, mas só como profissional. Mas realmente isso vinha no meu coração. E de estar em grandes eventos. Eu não tenho preconceito, eu comecei fotografando, assim, quintalzão da periferia. Mas eu sempre quis e almejei, sim, estar num lugar, tipo assim, sofisticado, nesses casamentos de novela, né? Sempre me fascinou isso aí. Então, eu comecei sempre a colocar isso no meu coração. E realmente foi acontecendo. E quando eu fui tendo a oportunidade de fotografar esses casamentos e pessoas famosas, jogador da seleção brasileira, cantor sertanejo, ator, enfim, fotografei mais de 50 celebridades aí. Jorge Aragão, Herbert Viana, vários, não só pelo casamento, pelos eventos, mas sim também pela revista. Eventos sociais. Cara, você tá próximo e tá vivendo aquilo que ele tá vivendo, você fala assim, cara, começa a cair um monte de ficha. Um monte. Você fala, daí você começa realmente é um êxtase assim, muito grande, tipo, você fala profissional e de pessoal, realização. Você fala, cara, que legal, eu tô fazendo parte daquele momento daquela pessoa, sabe? E tô incumbido aqui de eternizar aquilo. E então, realmente é muito gratificante. Quando eu consegui atingir isso, como é estar nesse evento, como que é, né, a satisfação. Cara, é muita gratidão a Deus, primeiramente, de me proporcionar. Mas realmente isso faz com que, né, as portas se abrem. Tipo assim, sabe? O respeito como profissional, como enfim, como artista. Isso facilita a sua entrada em vários lugares. Então, eu lembro que eu fotografei o 50 Mais Sexy no Terraço da Daslu para a revista Isto É. Então, assim, tava lá, só naquele dia, Juliana Paz, Seu Jorge, Preta Gil, cara, Cielo, de tudo quanto é. Então, assim, eu tava numa festa que era o 50 Mais Sexy da Isto É, e, tipo assim, no Terraço da Daslu, tava responsável pelo evento. Então, assim, cara, é muito forte. Então, eu consegui, e acho que o maior prazer é realmente sair numa cidade no interior, como eu falei pra você. Não desmerecendo, eu amo e não trocaria aqui por São Paulo por lugar nenhum. Na verdade, nem curto muito ir pra São Paulo, sinceramente não curto. Por isso que eu faço muito casamento em praia e fazenda. Realmente eu gosto e divulgo mais casamentos em praia e fazendas no interior, ou litoral, que é a minha pegada. Sou apaixonado pela natureza. E não curto aquela selva de pedra. Então, assim, não é uma pegada minha. Fiz muita coisa lá, tive que estar lá, fiz uma história lá. Mas, assim, cara, eu tava falando pra você, assim, é um prazer muito grande assim, fotografar esses eventos que, tipo assim, parecia impossível. Você fala assim, eu sou do interior, perdi um pouco o fio da meada, mas lembrei, eu sou do interior, e o que acontece? Não é um preconceito, mas tudo acaba sendo um pouco mais difícil quando você não tá num berço maior, tipo assim, no profissional mesmo, eu tô falando, sabe? Acessibilidade, porque as coisas acontecem, né? Esses famosos, é tudo na capital.
Rio de Janeiro ou São Paulo. São Paulo. Não adianta. As duas grandes Lá metrópoles. acontece, todo mundo, né? Então, assim, quando a gente conseguiu quebrar essa barreira... Como que alguém de São Paulo contrataria um fotógrafo de Piracicaba? Cara, os caras falam, Piracicaba é fim de linha, porque você vê, a rodovia ficava aqui, cara. Tipo assim, eu sempre ouvi isso. Mas de Piracicaba, né? Atendia cliente na das Lunas na feira. Na Casar. A cerimonialista fala, tem um fotógrafo de Piracicaba. O cara fala, mas de Piracicaba. Não, passava no stand e não falava oi, não cumprimentava, né? Enfim, a organizadora da feira, não vou falar o nome, mas sabe quem é. Passava, todo mundo chegava lá no nosso, passava reto. Cliente fala, ai, que lindo, você trabalha onde você é Piracicaba e tal. Então, hoje acabou, a internet veio para isso. E a gente, depois que conseguiu, né, atingir esse público, essa galera diferenciada... Acabou. Depois de quantos anos você começou? Cara, você percebeu que você estava... depois de quantos anos você conseguiu perceber que você estava num outro patamar, fotografando os grandes casamentos, começou a entrar nessa carreira artística e tal? Depois de quantos anos, cara? Foi penando, ralando aqui. Foi depois praticamente de entre 8 a 10 anos. 10 anos. Só que na época do analógico e não tinha internet, isso facilitou para quebrar essas barreiras, mas também... O grande boom mesmo foi para 2004, 2005, o Estúdio 47. Eu comecei em 96. O boom mesmo, sabe? Eu passei a ter... De 3, era eu, minha sócia na época, mais um funcionário. Eu passei em 1 ano, 2 anos a ter praticamente 12, 15 profissionais na equipe. Fazia média de quantos casamentos por mês nessa época? Assim? A média de 12 a 15. Caracas, 12 a 15. É muito casamento. Bastante. E aí já aconteceu. Aí na hora que aconteceu, aí foi embora. Aí vai. Aí a gente começou a focar realmente em eventos mais seletos. Tipo assim, a gente não escolhe. Mas o passe começou a aumentar. Aconteceu o quê? A gente se tornou mais grife. E eu sempre falo que a grife, as pessoas associam a cobrar caro. Não é só isso. A grife está associada também à qualidade, bom gosto, entre outras coisas. Então não é só valor. É mais caro a grife? Não, nem sempre. Mas quando você entrega algo de mais qualidade, você é diferenciado, você é único, tipo assim, ainda mais na fotografia, cada um tem um olhar. Quando que você descobriu que você era uma marca? Porque eu lembro que em Piracicaba, eu tô falando de Piracicaba, né, cara? Você tem um outro mundo, mas eu tô falando da realidade que eu vivi em Piracicaba durante a revista e tal. Você ter, por exemplo, uma Casa Amarela, uma Ana Maria, né, que são duas grandes marcas de vestido de noiva. Você casar numa fazenda Santa Gertrudes, enfim, não lembro os nomes, mas assim... era um agregado de marcas, né? A noiva, ela buscava por marcas, ela queria o casamento dela e ela não procurava só o profissional, ela procurava uma marca que agregasse ao evento dela. Quando que você descobriu? Porque assim, eu conheço... Você criou a marca do Estúdio 47, mas eu tô falando como de fora, tá? A marca para mim sempre foi o Felipe Paz. Eu não sei se você pode dizer... Não, Ismael, Estúdio 47, Felipe Paz... Não, Estúdio 47 é a marca, Felipe Paz é a pessoa que trabalha. Para mim, sempre a marca foi o Felipe Paz. Porque a pessoa estava lá, você era... Sim. E eu tenho certeza que você vai contar experiências suas de que quando você não estava, você provavelmente já teve problema. Do tipo, viu, você fez o casamento, mas você não está aqui. Então, assim, a pergunta é, quando que você descobriu que você era uma marca, além da pessoa, o Felipe Paz? Que as pessoas procuravam você... Porque além do seu trabalho, você agregava ao evento da pessoa. Cara, descobri, eu acho que quando você começa a quebrar fronteiras. Por isso que eu acho muito importante o profissional quando começa a quebrar fronteiras. Porque você tinha uma fama de ser o fotógrafo mais caro de Piracicaba. Na época, eu tô falando assim, do tipo... Contratar o Felipe não é barato. Eu lembro que, às vezes, eu participava de algumas coisas da revista, de alguma coisa de noiva. Sim. A gente cruzava com clientes que vinham e perguntavam pra gente, viu, você conhece um fotógrafo e tal? E você tinha essa fama de ter um custo mais alto, era coisa fora da base, porque você tinha uma marca. Quando que você percebeu isso? A partir de quando que você teve esse tato? Cara, foi mais ou menos nessa época aí, um pouquinho antes, né? Em 2002, mais ou menos. Porque uns 6 anos depois, na verdade não está atrelado há anos, né? Mas pelo menos aconteceu comigo, uns 6, 7 anos depois, quando a gente começou a quebrar a fronteira. Porque assim, quando você fotografa, igual eu falei, eu sou grato primeiramente à galera de Piracicaba, as famílias de Piracicaba. Essa galera acreditou em mim. Foram eles que começaram a me contratar, confiaram no meu trabalho
faz parte do início da minha história. Então, eu sempre vou ser grato e sempre um prazer em fotografar. Essas pessoas que te levaram aos artistas, Sim, aos grandes são nomes. eles. São eles. Tem noiva que me posta uma foto e fala, nem marquei você porque você fez casamento há 22 anos atrás. Cara, marca. Independente de ser um trabalho mais antigo, simples, uma coisa mais simples, simples. eu não tinha tanta técnica. Porque hoje só faz casamento grande. Cara, não, você faz parte disso. Você faz parte da minha história. Legal. Se não fosse você, eu não estava aqui. Então, isso é claro para mim. Então, eu sou muito grato. E só que, confesso que eu acabei sentindo essa valorização da marca quando você começa a ter procura de outros estados, outras regiões, outros lugares. Você fala, poxa, o cara quer me levar para Jordânia fazer umas fotos. Poxa, Israel, igual eu fui. Poderia contratar um profissional lá no dia, pagar o dia do cara. E tem profissional bom lá também. Fala que só eu sou bom, o meu é diferente. Cada um tem um olhar. O olhar é único. Mas tem profissional bom. E o cara fazer questão de estar na tua companhia, de levar você e fazer toda a cobertura. Então, assim, para mim, eu comecei a sentir, perceber e cair a ficha e falar, cara, tô me tornando uma grife, uma marca. Porque não é mais o brother lá que tá lá, que tem obrigação, sim, de prestigiar. Eu falo muito isso. O amigo, não tem que ir com o amigo porque é mais barato ou vai fazer um preço bom. Tem que ir porque é amigo. É uma cultura americana, uma cultura... Amigo é amigo. Eu aprendi isso indo pra fora, viajando pra caramba. Aqui a mania assim, vai lá no meu brother, lá, meu vizinho faz, ele conserta, você faz um precinho bom. Cara, ele vai consertar porque ele é meu vizinho e eu confio nele. Você entendeu? Então, quando a gente entende essa cultura e esse pensamento, enfim... A gente começa a entender toda, né, a lógica da coisa. Mas, assim, eu comecei a sentir isso. Quando eu comecei a ser cotado e levarem eu para fora, eu falo, poxa, todos os fotógrafos fazem aqui. Um ou outro faz aqui na região. Cara, a gente tá cada hora... É como uma banda, como eu falo. E vai chegar, talvez, um momento... Talvez não, vai chegar um momento que isso vai diminuindo, vai vir outros. Como bandas que fizeram sucesso e hoje tem outros que vieram, estão cobrando mais para fazer os shows maiores. E outros já não estão cobrando aquilo. Porque a fila anda. Isso acontece, a gente não pode se frustrar. Mas você me perguntou, quando eu senti, foi quando começou a rolar isso aí. Essa disputa de, tipo assim, essa data eu não tenho... Igual Piracicaba. Piracicaba que a gente quase não faz. Mas não é porque a gente não tem nome. Não é porque a gente tem qualidade. É porque a gente realmente... Agora vai. É porque... É porque realmente... a gente às vezes não tem data, mas às vezes não tem data, porque está fazendo um lá, ou realmente é por causa do valor agregado. Como você está entregando algo, né? Igual você falou assim, o Felipe cobra um valor mais alto, ou às vezes é careia, ou sei lá, cobra... Cara, é porque, graças a Deus, graças a isso, a gente conseguiu agregar valor, sim, no casamento, mas pelo que a gente entregava, pela procura e solicitação que tinha da nossa empresa e estar no evento. Então, entregando algo diferenciado. E quando os clientes entendem isso... Eu senti que me tornei uma grife, você entendeu? Então, assim, foi toda essa parada que aconteceu, que eu acho que é a resposta aí do que você falou e perguntou pra mim. Cara, tem uma história que, assim, provavelmente você não sabe, porque, assim, eu, quando fazia parte do comercial da revista, né, a gente ficava visitando cliente e tal e tudo mais, e fotografia, estúdio, cara, eu vendi pra uma galera em Piracicaba, né? E, assim, o casamento, né, a noiva quando fecha, você sabe melhor do que eu... o cara que vai cobrar o serviço da noiva, ele pergunta antes o que ela já fechou, né? Porque aí o que acontece? Dependendo de com quem ela fechou, o cara consegue valorizar o serviço dele porque ele não sabe o perfil da noiva, né? Isso é uma coisa, acho que, normal da profissão. Faz um raio-x, o cara faz um raio-x do tipo, você já fechou o salão, o buffet, você já fechou o fotógrafo e tal. E, cara, vários fotógrafos, fotógrafo não, pessoas profissionais que eram de outra área, que quando a noiva falava que fechou com você, o preço era diferente, cara. Porque do tipo assim... A pessoa tirava você como base de investimento da noiva. Pô, se ela tá pagando o Felipe Paz, que é um dos fotógrafos mais, né, bem, assim, procurado da cidade, né? Ela tá agregando um valor, tá agregando valor. Tudo, né, isso é uma coisa muito comum, né? Assim, dentro desse mercado. Não sei se isso era uma coisa que rolava ou era uma coisa novidade para mim, assim. Isso eu presenciei de outros colegas, porque a gente chegou a fazer eventos, a gente fez alguns trabalhos também social. E eu lembro que quando você estava associado ao evento, a forma do cliente cobrar mudava também, né, cara? Isso aí,
assim, eu não sei se isso era legal ou se era uma coisa do tipo assim, pô, o cara tá investindo 20, 30 mil pra fazer um trabalho com o cara. Peraí, eu não vou cobrar, não vou por baixo, né? Eu vou cobrar o valor, né, cheio. Aproveitar e dar aquela enchida, né? Porque mas eu queria falar assim, não tem preço esse trabalho, né, cara? Foto e vídeo, porque não existe tabela. Como que você consegue tabelar um serviço desse? Não tem um valor, assim, específico, agregado. Tipo, tem agregado, mas não tem um valor, assim, que você fala, poxa, custa tanto. Eu sempre falo que o caro é quando não vale, ele tá cobrando algo pelo que não vale. E para mim isso é caro. Agora, você cobrar alto, eu acho justo pelo trabalho que você tem, se você acha que realmente tem um valor para aquilo. Eu acho que é uma balança, né? Você tem que deixar nessa balança aí, sentir o mercado. E assim que eu valorizei. Na realidade, até é um ponto interessante que você comentou, no mercado geral, é assim que é avaliado. Mas você acredita que eu nunca vi assim? Eu nunca vi essa questão, tipo assim, nossa, esse cliente tem uma condição, ou tem uma empresa tal, de família tal, tem um carro tal. Muita gente faz dessa forma. Por esse caminho. Não vou citar também o nome, tem um decorador bem legal, bem legal. Tinha fama de o cara ver como o pessoal chegava, o carro que chegava. Cara, desculpa, eu acho ridículo isso. Eu sempre cobrei pelo meu trabalho. Eu nunca cobrei. Baseado... Mesmo com fama de cobrar alto, eu nunca cobrei pelo que eu acho que o cliente vai me pagar ou o que ele é. Às vezes eu posso tentar em vender um pacote mais completo. Olha, ao invés de fechar com 2 câmeras, vamos fazer com 4? Porque eu sinto que ele está investindo mais no casamento. Mas o valor é tudo igual. Desde um jogador, igual eu falei, da Seleção Brasileira. E eu escutei isso do Elano na época. Ele jogou no Santos, foi campeão paulista na época com o Santos. E estava na Copa, acho que 2006. Eu não sou muito assim de futebol, mas gosto mais de luta, um UFC. Por isso que eu falo que eu estou com o John Jones aqui. É brincadeira. Dá uma inchada, né? Mas o cara, né, a mala tem aqui. O John Jones. Mas enfim, cara. Eu gosto... a questão do valor, né? Ele até comentou comigo que na época a irmã veio ver e tal, e muitos até não sabiam, mas quando soube que era ele, cobrava 3 vezes mais. Tem gente que quis dar de graça. Eu cobrei o meu valor, igual como se fosse qualquer outro cliente. E ele falou, achou isso fantástico. Falou, Felipão, seguinte, deixa eu contar uma história pra você. Se eu abrisse a boca em Santos, subia qualquer fotógrafo que fazia de graça meu casamento. Acredito. Mas você cobrou o valor, que é o seu valor. Eu fiquei sabendo, porque minha irmã contou antes com você para saber o valor seu. E a gente meio que, né, para não dar aquela... E super faturado o casamento, as pessoas não são bobas. E aí ele falou, cara, eu admiro você e achei você super profissional por isso. Você cobrou o meu valor como se fosse eu e o Elano quando eu cotei com você e minha irmã cotou. Então, acho que isso é o Estúdio 47. Cara, a gente tem muita verdade, não só nas fotos, mas em tudo. Então, a gente procura, realmente, eu sempre procurei colocar o valor. E quando eu tive fama de cobrar alto, é porque eu tinha um diferencial para entregar. E esse lance de cobrar alto, não tem caro. Não existe o alto que é caro. Depende, baseado no que você coloca o que é caro, né? Tem caro, que nem tudo que é caro é bom. Igual meu compadre Zé Paulo da Chapéu da Máfia, meu padrinho, meu querido de Limeira. Igual ele falou uma vez pra mim, nem tudo que é caro é bom e nem tudo que é barato é ruim. Então, assim, às vezes, cara, você não pode avaliar por ser caro é bom. Às vezes o cara cobra alto, é caro pra alguns, mas também não quer dizer que ele é o melhor. Mas tudo que é bom custa um valor. Perceba, Sim. Tudo que é bom tem um valor. Tem um valor. Nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom tem um valor. Então, assim, é de se pensar, é refletir isso aí, cara. Mas, então, tipo assim... mas o que eu falei é verdade, viu, gente? Quando eu andava, batia canela nessa cidade de Piracicaba, que bati muita canela, viu, Felipe? Bati muita canela em porta de comércio, de loja, tudo que você imaginar, cara. E eu lembro que quando eu fechava, eu tinha caderno de especial na revista que eu fazia só com a área de eventos, né? Porque sempre foi uma área muito, muito rica, né, cara? Assim, sempre foi uma área que sempre girou muita grana em volta desse mercado. E aí eu lembro que o seu nome, assim, era muito comentado, né? Porque os seus casamentos eram os casamentos, né, de pessoas, de empresários, enfim. E você era uma referência, muitas das vezes, para alguns profissionais para poder ter base de como cobrar. Mas ao mesmo tempo isso virou uma assombração, cara. Muito louco isso aí, né? Verdade. Opa, eu perdi muitos negócios e muito...
Enfim, muitos clientes, às vezes, que eu percebia que começou a ficar com medo. A gente começou a ter um valor tão forte pelo que a gente entregava, pela qualidade. Obviamente, a gente cobrava um valor agregado nisso, mas não era absurdo. Meio que chegou... Uma galera chegou a achar que é inacessível. E eu percebia que, às vezes, nossa, na época eu achava que... Né, você cobra... Cara, tudo bem, eu cobro hoje R$9.000 para fazer um casamento, as fotinhas em CD. Ok, casamento é minha... Cara, mas eu cobro R$800 para fazer um ensaio de gestante. Sim. E tem gente que não vem porque fez casamento comigo e fala, na época eu não fui ver com você que eu achei que cobra pelo menos 4.000. Se o casamento foi 9... Cara, mas é diferente o casamento com ensaio de gestante. É menos tempo, não é final de semana, dá para encaixar durante a semana. É diferente. Então, assim, um aniversário infantil por 1.800. Tem gente que acha assim, nossa, aniversário infantil é uns 5.000. Tudo bem, eu tenho pacotes maiores, mas eu tenho a partir de. Então, assim, muita gente associa a marca pelo valor e o valor começou... Ou melhor, o valor pela marca e a marca começou a sobressair de uma forma assim, tipo... Ah, não vou ver com eles, são muito caros. E às vezes não é. Eu via que, cara, às vezes o cara pagava um pacote, um fotógrafo quase igual ao meu... E ele não procurava mais, você, cara. queria o seu trabalho e não procurava porque ele tinha... Aí vinha um cliente aí, sei lá, do Rio de Janeiro, pagava um valor pra mim, beleza. Ia, pegava avião, todo o valor agregado, pagava o mesmo valor que o cliente daqui, sem o custo, obviamente, e tava tudo certo. Só que aqui as pessoas começaram a ficar um pouco com medo. Mas porque a gente criou uma marca muito forte que a gente começou, eu senti isso, não só nisso, mas como na sociedade. Como assim, eu senti um momento da minha carreira, às vezes, amigos vão convidar, de repente, para um churrasquinho, porque falar, o cara nem vem mais nesses lugares. Pô, cara, até isso eu senti. Eu acredito. Fala, pô, que não venho, descalço, vou que vou, vamos naquele churrascão na chácara e tal, de boaça. Mas assim, porque eu tenho essa raiz, cara. A sua imagem raiz. também, né, cara? Quando você, assim, não tem como, quando você tá associado a imagens que tem valor agregado, como artista, cantor, pessoas famosas, as pessoas começam a olhar e falar assim, cara, esse cara tá fazendo o casamento dessa atriz e tal, pô, como que ele vai fazer o meu casamento? Só que aí ela não entende que a proposta do seu trabalho é fazer casamento, independente de quem seja. Você tá ali porque ela curtiu o seu trabalho e contratou o seu trabalho para fazer aquele casamento. Sim. Mas, sinceramente, quando eu casei em Limeira, minha esposa, até hoje, a gente, por conta da correria, a gente não fez casamentão, não fez nada disso, porque quando a gente casou, era uma época que a gente estava trabalhando muito com a revista e tal, e eu tinha uma preocupação do tipo assim, cara, eu vou casar, e aí eu tenho o cara que é meu amigo, que é foto, eu tenho outro do buffet, o quintal, e aí isso me acabou, que era uma coisa muito boba também, muito besta da minha cabeça na época, tô falando de 8, 9 anos atrás, quando eu tava pensando em fazer o meu casamento, que eu poderia ter escolhido, cara, você e ponto final, né? Mas ficava aquela coisa assim. E aí, cara, assim, eu lembro que quando a noiva falava em fazer casamento, o seu nome, assim, sempre era do tipo assim, esse cara aqui, não, né, eu não sei se eu vou ter condições, né, esse fotógrafo. Eu, às vezes, a noiva vinha perguntar, eu tinha amizade, participava de feiras, né, as feiras de Piracicaba você não ia mais, mas eu ia, bati muito canela em feira aqui em Piracicaba, as meninas me procuravam, a gente estava fazendo patrocínio, a revista fazia cobertura dessas feiras, então a gente tinha bastante contato. Eu até um período pensei em fazer foto, alguma coisa assim, mas eu vi que eu não tinha, porque eu fazia foto e as pessoas vinham perguntar para mim, viu, você é fotógrafo? Aptidão, né? Às vezes não é bem apegado. Aí eu falava assim, não, eu não sou fotógrafo. Eu lembro até hoje que eu estava no Mió do Boi, que eu faço parte lá da diretoria do Mió do Boi, muita gente me conhece lá pelo trabalho lá. E eu sempre fiz foto no Mió do Boi. E as pessoas vinham, pessoas bacanas, viu, você é fotógrafo? Não. Aí a pessoa olhava e dizia, mas como você não é fotógrafo? Você está fazendo foto. Mas eu não sou fotógrafo. Mas você está fazendo... Mas eu não sou fotógrafo. Minha profissão é outra. Eu estou fazendo foto, mas eu não sou fotógrafo. Sim. E é engraçado que é diferente, né, cara? O fato de você ter uma câmera e fazer uma foto é uma coisa. Porque para você ser fotógrafo, você precisa entender, você precisa estudar, você precisa, né, ter um caminho aí para você se considerar fotógrafo, né? Profissional, vamos dizer assim. Sim, sim. E eu acho que o mercado teve muito disso, né? A gente que foi lá, comprou uma câmera, e aí o cara foi lá, fez um cartão, aí o cara foi lá, fez um site e falou, eu sou fotógrafo também, enfim, né? Deve ter... Até hoje tem isso, né, cara? Tem bastante. Fotógrafo... Todo mundo fotografa, né?
Todo mundo faz sua arte de acordo com o nível que alcança, né? Eu sempre digo isso. Todo mundo acaba sendo um pouco artista, porque a fotografia, ela é acessível, né? Então, tipo... agora, você viver de fotografia, você respirar a fotografia, entender toda a questão da fotografia, eu sempre digo isso. Você tem que respeitar a fotografia, senão ela não respeita você. O que eu digo é o seguinte, é mais ou menos assim, é que eu vejo muitos fotógrafos aí, de cada 10, 8 cara tá quebrado, sempre foi assim. O cara tá fodido, o cara não tem nem equipamento dele. É emprestado, é arrumado. É uma pena isso aí, porque assim... Gostaria que todo mundo tivesse equipamento, tivesse condição de comprar, não falo de uma forma pejorativa, mas e você vê que um ou dois acaba conseguindo, sabe, manter uma estrutura, uma família, ter equipamento, investir, ter um carro bom, viajar, comer bem. Porque é uma profissão que hoje acaba, assim, ou melhor, demorou para ser uma profissão, né? Mas, até pela lei mesmo. Mas nem vou entrar desse mérito agora, mas é uma questão que, tipo assim, a fotografia, muita gente entra na brincadeira, tipo assim, fazendo de graça, tudo assim. Você vê que dentista, cara, tem a escola lá, Unicamp, cresci na odontologia, tinha lá os alunos que faziam todas as experiências e tal, estudava aquilo, tava tudo na escola. Mas aqui já não, você vai com o brother, ajuda ali, faz aqui, faz de graça. O que tem gente que faz de graça e, tipo assim, acaba prejudicando o mercado. Eu acho assim, não tem problema nenhum pegar um outro de graça ou fazer um trabalho... Mas assim, na parceria... Mas assim, é uma galera na parceria, com influencer, não sei o quê. Então assim, o Estúdio 47 sempre remou meio contra isso. Então, eu tive... até num grupo de fotógrafos que eu participo aqui da cidade, eu até coloquei essa questão aí, porque eu tenho, um propósito... E tenho, cara, uma responsabilidade, né? Além da experiência que a gente tem no mercado... de colocar toda essa questão aí para frente, tipo assim, galera, tipo, se valorize, vamos cobrar, vamos valorizar a nossa classe, porque se você começa a fazer só na parceria e tipo assim, na brodagem, meu, eu sustento uma família hoje, para mim não é brincadeira. Desvaloriza, com certeza. Desvaloriza. Então, o que acontece? Tudo bem, cada um faz o que quer. Mas aí não reclame que as pessoas depois não valorizam, as pessoas não investem. Essas mesmas pessoas acabam caindo nessa armadilha, né? Nessa cilada. Então, assim, não é questão de valorizar. É buscar, ter um respeito pela fotografia. Igual eu falei, senão ela não vai respeitar. Senão você vai se frustrar. Igual aconteceu na pandemia. Quantos caras pararam da fotografia? Então, eu acabei vendendo meu equipamento e tal. Claro, o cara não estudava fotografia, não investia em equipamento, não sabia cobrar, se posicionar no mercado. Então, é como uma profissão. Você tem que ser profissional. Cara, você falou de uma coisa aí, duas coisas. Você dizer que você é fotógrafo, você durante a sua carreira, você sentiu algum preconceito, por exemplo, quando você falava que você era fotógrafo? Porque assim, você fala que você é advogado, que você é dentista, que você é médico. Aí fala, pô, ele é um médico, ele é um advogado. Mas o fotógrafo hoje, ele tem seu valor e ainda, dependendo do fotógrafo, mais do que muitas profissões que estão no topo aí nas universidades, né? Procurando seguir carreira. Você sentiu um período, alguma vez na vida, tipo, eu sou fotógrafo, tipo, meu, cara... Não, nunca senti. Tipo, nunca de uma forma pejorativa. Sempre assim, né? Sempre foi positivo e, sei lá, para algumas pessoas que eu falava, tipo... Não mudava em nada, mas não tinha nenhuma admiração, mas não, fotografia sempre foi um orgulho, sempre foi de uma forma bacana. Eu não sei se pelo caminho que eu trilhei, talvez. Sim. Me senti, às vezes, em algumas situações, humilhado, mas não que pela fotografia em si, né? Tipo assim, humilhado que eu falo assim, situações assim, por exemplo, de né, a pessoa... tipo, se pega uma festa, por exemplo, uma situação americana, o cara tava muito louco já, o convidado, e eu tava lá, deixando família de lado, deixando meus filhos de lado, meus amigos de lado, pra estar lá, fazendo uma recordação. Sim. E o cara, tipo, chegar, apontar, filha da puta, tipo assim, tira uma foto minha aqui e tal. Então, tipo assim, faz tempo isso, é difícil acontecer. Desrespeitado. Mas já aconteceu, Sim. Você fala, pô, cara, tipo assim, tô recordando. O cara é convidado, né? Não era um noivo, sim. Era um convidado, tava lá. Mas a gente entende, a gente tá na festa, a gente sabe que a galera usa
Pode acontecer usar droga, ou beber, ou sei lá o quê. Sim. Falar que não Normal, existe, você é hipócrita. Lógico que existe, tem em todo lugar. E aí o cara tá muito louco e fala isso. Daí você fala, nossa, cara, você se sente mal. Você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí o amor da fotografia, né? Que a paixão vai no embalo, né? Você vai que vai, igual uma mulher, né? Você vai... Aí depois você vai convivendo com aquilo, você vê se realmente você gosta. E assim é na fotografia. Então, o que aconteceu? Aí o amor vinha, batia mais forte e falava, não, isso aqui é meu estilo de vida, é minha vida. Aí você tem que lembrar e colocar na balança o quanto de bom a gente... Então, existem muitos julgamentos em questões, assim, do cara... às vezes... será que o cara vai dar em cima do convidado? Profissional? Já aconteceu, profissionais, né? Não só da fotografia, de outras áreas. Será que ele vai mexer em alguma coisa de alguém? Será que... Eu já passei de tudo. Desse achismo, eu já passei de tudo. Então, assim, humilhações, né? Nessa história do Estúdio 47. Mas, assim, foram pontuais, cara. Porque, assim, o Estúdio 47 sempre colocou presença, sempre colocou... Mas sempre tem um lá que, né? Nesses 25 anos, teve um outro que chegou e falou, pô... mas o cara vai fazer isso, vai estar aqui, ali, sabe? Já aconteceu. Mas a gente tem que relevar, né? Eu nem procuro nem recordar disso, só quero recordar as coisas boas, porque a fotografia proporciona muita coisa legal, muita história legal. Felipe, a gente vai chegar pro último bloco nosso e esses dois assuntos que eu quero levar aqui pro nosso final de podcast é sobre o trabalho do Estúdio 47 com relação à parte maternal que você faz, né? Tem a Unimed, que é um grande nome, uma marca, e você está há anos fazendo isso, né? Dentro não só da Unimed, de outros hospitais também. E falar um pouco sobre a cultura dentro do casamento, que eu acho que isso é uma coisa que pega muito pro noivo, pra noiva, né? Por exemplo, o cara que é evangélico, né? O cara que é cristão, o cara que é... E você tem uma experiência vasta aí dentro do seu portfólio aí, fazer vários casamentos de culturas diferentes. Começando pelo lado newborn, não, quando você faz a fotografia... Make off? Não. Não, quando o parto, é parto que fala? Fotografia de parto. Nascimento e tal. Como que foi pra você? Porque assim, você tá fazendo parte de um momento que é um momento íntimo da mulher, do casal, da família. Como que você conseguiu quebrar esse paradigma, né? Porque é um momento que muitas das vezes, principalmente por conta do preconceito, né? Mas assim, eu acho muito interessante que você tá há muitos anos fazendo isso, porque se a mulher tá ali pro médico, né, que vai fazer o parto dela, por que não um fotógrafo, um olhar profissional do cara que consegue enxergar aquele momento? Como que foi para você atuar dentro desse mundo que você faz há muito tempo, cara? Cara, é interessante, porque assim, já aconteceu. Fala, mas não é mulher que vai fotografar? Cara, bom, existem médicos, como você mesmo falou, existem outros profissionais da área. Quando você faz com excelência, tenta fazer com excelência, não vou falar que eu faço tudo com excelência, procuro fazer. Mas quem sou eu, né, para julgar o meu trabalho? Mas quando você faz com amor, com excelência, você acaba meio que quebrando essas barreiras, esses paradigmas. Existe, sim, uma cultura, ou melhor, não é nenhuma cultura, uma questão mais, assim, de conceito da pessoa mesmo, né, de falar assim, mas é raro acontecer algum impasse de falar assim, nossa, mas não é uma fotógrafa. Então, assim, quando você apresenta aquele material que tem amor, tem sentimento, a galera abre o coração, né? Mas pra mim é tranquilo. Fotografar parto, como eu falei, nascimento, é um momento fantástico, porque se tá num momento mágico da vida. Eu até brinco que ex-mulher tem, ex-filho tem. Ex-marido tem, mas ex-filho não. Então, aquilo que eu volto a dizer. Quando eu fotografo o parto, eu curto pra caramba, porque é o nascimento, né? Parto, enfim. Cesárea, normal. É um momento, assim, que você sente muito a presença de Deus. Então, assim, é você ver uma vida, o bebê dando o primeiro suspiro, né? Cara, então, assim, não tem como não ter presença de Deus lá, não tem como não ter anjos, enfim, aquela energia, aquela vibe legal. Deus é vida, né, cara? Você tá fazendo parte. A família vem e fala assim, nossa, deixa eu ver as fotos, ai, que lindo, vem e abraça você. Cara, é fantástico. E casamento, por mais que tenha tudo isso, cara, eu já vi de tudo, como eu falei em casamento. Já vi
Sim. Enfim, traição no próprio casamento, você entendeu? Na festa do casamento. Então, assim, é muito delicado isso. Eu já fiz mais de 10 mil casamentos aí. Mas já aconteceu. Então, no próprio casamento, brigas, etc. Não, a maioria é uma bênção. Mas, assim, agora, filho, cara, esse filho não tem. Então, é tranquilo pra mim. Eu sou muito bem recebido. Eu sou um fotógrafo experiente em fotografia de nascimento. Tenho know-how de aparamentação, de movimentação dentro do centro cirúrgico, de saber lidar em outras situações mais de emergência lá que acontece lá dentro, a hora certa de fotografar, para não deixar o médico apavorado, se acontecer alguma complicação, alguma coisa. Então, a gente tem essa expertise aí, então é de boa. Agora, você falou da experiência de já em casamento, né? Religiões e, enfim, culturas diferentes. Quantas culturas diferentes você já fotografou? Cara, assim, mais de 12, viu? Vamos colocar umas 12, 13 aí. Mais de 10, vamos falar. Mas chegou acho que 12 aí, né? Se for Entre elas, aí. quais culturas que Cara, você pode lembrar de cabeça? Indiano, muçulmano, judeu, espírita, católico, evangélico. Tentar lembrar aí, grego, casamento grego eu já fiz. Já fiz com a monja Coen também, que é um casamento budista. Enfim, cara, fizemos vários. Tem um portfólio de tudo isso. Então, assim, fico orgulhoso por ser piracicabano e ter toda essa expertise, essa experiência, porque eu desconheço algum profissional, deve ter, mas eu desconheço no Brasil que tem experiência com todas essas religiões. Como se preparar para como que você se prepara para um casamento com uma cultura que você... indiano, que você nunca tinha feito, por exemplo? Toda vez que teve a oportunidade de fazer um casamento diferente, eles questionam. Você tem um casamento indiano? Ah, não tenho. Aí fica aquela dúvida. Cara, você mostra outro. Primeira coisa é fazer com o coração, entregar e fazer o seu melhor. Segundo, existe sim a experiência que ajuda, tá? Com certeza. A experiência ajuda, se tem a movimentação, como eu falei, saber a hora certa de fazer, quando pode, quando não pode. Mas aí, toda vez que foi a primeira vez, eu pesquisei, estudei, né, sobre a religião, o que era mais interessante, o que era legal, qual o momento importante, das palavras, né, por exemplo, os judeus, né, dizem, porque vamos ver, até os 120 anos, quando ele fala isso, por que ele fala, o rabino fala isso? Então, assim, a questão de colocar o dedo, a aliança num outro dedo, as voltas que tem no noivo. Então, você teve que estudar tudo para você poder fazer isso. Assim, a maioria, graças a Deus, dos casais, eles são muito abertos e falam, não, eu vou te explicar. Então, eles já explicam, olha, esse momento é importante pra gente e tal. Mas, cara, realmente sentir, você tá lá realmente querendo estar lá e entregando o seu 100%. Isso ajuda já... É meio caminho andado, cara. É meio caminho andado. Depois, a questão aí é você... É experiência vindo. Ajuda, tudo ajuda. Falar que não... A experiência ajuda, mas o dom tá no sangue, tá na veia, cara. Eu lembro que eu atendi um cliente... Eu tinha 17, 18 anos e eu abri a porta para ele. Tinha uma portinha no estúdio, assim, um escritorinho pequenininho. E não tinha secretária, nada. Eu mesmo atendia. Eu abri a porta, o cara tinha o quê? Dirley. Se ele ver esse vídeo aí, depois manda um abraço aí, o Dirley. Figuraça. Depois a gente pegou uma amizade. Na época eu tinha uns 17, ele já tinha os seus 30 anos de idade e tal. Eu tava começando, mas já tava começando a pegar nem pegar nome. Tava começando a me organizar aí para me apresentar algo bacana, mas ainda era bem humilde. Eu abri a portinha assim, tal, baixei, ele entrou, opa, dei a mão, ele nem olhou no meu rosto. Opa, tudo bem, marquei com o Felipe aí e tal. Falei, opa, sou eu mesmo. Ele olhou assim, você? Falei, sou eu mesmo. Falei, fique à vontade, senta, vou apresentar pra você. Isso, a porta da sala fechada, meu bebezinho, o Lucas pequenininho, dá uns gritos lá, tem hora. Chorava, cólica. Dava pra escutar, bicho. Aí eu peguei, sentei, fui fechar a porta e sentar. Fica à vontade. Eles sentaram primeiro, esperei sentar. E aí ele falou, ele nem sentou, ele falou assim, mas quanto tempo você tem de fotografia? Ele falou, primeira coisa. E eu sempre fui irônico, eu sempre fui babum, assim, de bate-pronto, já fui sentando, falou, opa, tá aqui, volta. Viu, deixa eu contar uma história pra você. Naquela época, o Fenômeno, falei pro noivo. O Ronaldinho, eu falei pra ele, o Ronaldinho ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. O Fenômeno, com 17 anos. Novo. E eu era São Paulino. Era porque hoje eu não torço pra nenhum time mais. Na época eu era São Paulino. Ainda bem. E aí... aí eu peguei e falei assim... E o Raí? Né? Na época minha do Raí, né? E gostava de futebol. E o Raí com a experiência dele?
né? Cadê o Raí? Ronaldinho engoliu, cara. 17 anos, o moleque tá arrebentando, ganhou o prêmio melhor do mundo. O que eu falei para ele é o seguinte, o Ronaldinho ganhou o prêmio melhor do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu olhei para ele bem no olho dele e falei assim, viu, fotografia é arte, é igual futebol. Tá aqui, ó, no sangue, corre na veia. Eu falei, não é experiência. Tá certo, se for ver mesmo, é isso aí, o cara falou. Falei, fotografia é isso. Vem cá, vou mostrar meu álbum pra você. Já puxei ele, falei, vê se você gosta. Comecei a apresentar meu trabalho. Então, a fotografia é isso aí, cara. Não sei se eu tava falando da fotografia em questão de tempo, mas até entrei nesse assunto sobre experiências de religiões, etc e tal. Então, a experiência ajuda você se posicionar, a dar credibilidade, você ficar mais tranquilo. Mas a verdade vem, né? A verdade vem, chega uma hora que não tem como você esconder, né? Omitir. Então, é o que é e acabou. Das culturas que você fotografou, qual que ficou mais marcante, assim, que você falou, pô, essa daqui... Cara, sou apaixonado por casamento judeu, cara. Verdade? É lindo. É lindo. Casamento judeu... Judeu raiz mesmo. Com 7 rabinos, os 2 são judeus e tal. Sim, é legal. É fantástico. Não, eu adoro, eu sou evangélico, cristão, mas enfim, faço muito de católico no Brasil, tem outras denominações aqui, enfim. A pergunta é a cultura, a gente tá falando da cultura, sim, eu entendi. Com todo respeito e tudo. Mas a cultura judeu, deles cara, eu acho que a movimentação de toda a religião, de toda a consagração, tudo que acontece... Legal. Do judeu raiz mesmo, assim, com 7 rabinos, é legal, a cerimônia. Cara, é uma experiência, assim, única mesmo. É impressionante, cara, porque, assim, não sei se tá ligado com a história mesmo, né? Nem tava tão conectado na época que eu fiz o primeiro em relação à história deles, de como começou, dos hebreus, enfim, de tudo que depois eu vim aprender. Mas eu acho, assim, que cultura... é uma coisa que, assim, é magnífico, tipo, a questão do que acontece. Dependente de hoje, do que tá, a situação que está tudo isso, das questões de... Hoje, muita coisa se banalizou, enfim, independente de religião, né? Então, assim... Mas, assim, é muito bonito, cara, a religião. Muito Felipe, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast pela Atual.podcast, no nosso canal do Instagram e também pelo canal da Revista Atual. Jorge Henrique tá ali, ó. Jorge Luiz tá ali de prontidão. Estamos chegando no final do nosso podcast. Tem toda uma equipe aqui do Felipe Paz aí cobrindo o nosso podcast hoje. Eu exigi, viu, pessoal? Falei, Felipe, a gente vai fazer um podcast, mas eu preciso que você leve sua equipe lá para nos dar, para nos passar uma experiência desse mundo digital que nós estamos começando ainda, viu? Felipe, as experiências suas, se eu fosse... Essa pergunta eu não posso fazer, porque a gente vai ficar mais 2 horas de podcast aqui. Confesso que tenho bastante coisas assim que eu gostaria de saber, mas a gente sabe que o podcast, ele tem aí 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas é o que a gente propõe pro podcast, até para não perder muito assim, a sensibilidade da proposta que nós temos aqui. Mas eu queria que você falasse, cara, você disse sobre os casamentos que você faz voltado praia, né, esses casamentos fazenda. Como que você percebeu que você estava muito ligado a esses casamentos? Porque você não escolheu, né? Os casamentos iam aparecendo, esse lado mais rústico, esses casamentos que proporcionam uma experiência diferente, né? Uma vez um colega falou assim, cara, a fotografia, não sei se você vai concordar comigo, mas ele não era fotógrafo. Ele falou assim, obviamente que não, mas ele falava assim, cara, a fotografia, ela é essencial, assim, não era fotógrafo que falou isso. A fotografia, ela é muito importante, mas quando você tem o ambiente também, ele contribui. É verdade? Isso ajuda, Felipe, no conjunto das coisas ou não? Sim, ajuda. Até por isso que eu busco mentalmente, né, espiritualmente e tudo mais, fazer casamentos em praia e fazenda e campo. Eu busquei isso. Eu sou muito conectado à praia, embora seja do interior. Você gosta de praia? Cara, eu curto praia e não casei ainda, tenho minha família tudo, mas pretendo casar na praia. Mas eu sou apaixonado também por casamento em campo, na natureza. Pode ser numa cachoeira, enfim, numa serra, qualquer lugar. Por que você gosta da praia? Diferente? Você é de descalço? Como que você tira foto? Não? Cara, não. De bermuda? Como é que eu casaria descalço. Não, mas o fotógrafo, como que ele trabalha? Porque você vai para um salão, tal, um ambiente social, é uma coisa. Agora, beira praia, como que o fotógrafo trabalha? Você é mesmo...
normalmente trabalha assim... tem perfis de casamentos, por exemplo, que a gente trabalha descalço, de bermuda branca, mas no geral eu trabalho de sapatênis, né, no caso, e calça mais clara, tal. Cortou a pele e ferrou, né? Cara, mas eu acho que pé na areia, cara. Tem que tá valendo tudo. Se você dobrar a calça e tiver pé na areia, de boa. Agora, a praia sempre me fascinou desde criança. E eu via muito casamento em praia, e quando eu não tinha muito acessibilidade à praia, eu falava assim, nossa, eu quero fazer casamento na praia, E por que eu gosto muito de campo, praia e fazenda? Porque independente de ter vencido na época um concurso da Wedding Awards, foi com casamento na praia, eu acho que, na minha opinião, se você parar para analisar, a maioria dos casamentos que ganham prêmio são casamentos que estão na natureza. Ou tá embaixo de uma árvore, ou tá de frente pro mar. Porque, cara, é incompatível. Se você não consegue competir com a natureza, ela é fantástica. Você pode fazer a decoração que for, eu já fiz casamento de 1 milhão, mas tudo decorado, mas você vê lá o casamento de 200 mil, não tô falando 200 mil, mas que seja 30 mil, dependendo do cenário, cara. Você tem o poder da natureza do seu lado, cara. E isso cara, não tem como competir com ela. Então, isso me fascina, essa questão da energia, da natureza, o movimento da água, do mar, o barulho, né? E ao ar livre, eu acho muito legal, cara. Eu curto pra caramba. Então, é isso aí. O Jorge tá ali, você tá falando, o Jorge tá aqui, ó, só olhando assim, ó. Porque ele gosta de fazer foto na natureza, né? Ele sai com o iPhone dele e gosta de fazer as fotos dele. Né, mas você falou uma coisa muito legal. Tem um corte legal, hein, Giovanni? Não tem como você competir com a natureza, né, cara? Não. Você investe a grana, você decora, você faz e não sei o quê. Tanto que eu lembro o Jorge que curte mais, né? Que o Jorge era do samba e tal, os clipes começou a sair, faz todo sentido o que você está falando, os caras começaram a sair de estruturas montadas dentro de cenário. Estúdios, e foi gravar à beira da praia, tardezinha, de Tiaguinho, os caras começou todo mundo no pé, os caras começaram tudo a gravar. E é o que você falou, né? Não tem como competir com a natureza. Não, isso é fantástico. Não tem E eu prefiro, às vezes, a gente fala muito de valor agregado, mas eu prefiro, às vezes, sempre falei isso, fazer um casamento... Vocês me desculpem aí, galera que segue, talvez veja isso, mas eu sou muito verdadeiro. Faz parte aí do meu trabalho, da minha história. Às vezes eu prefiro ganhar menos fazendo um campo, fazendo uma praia, do que chegar fazendo um castelo em São Paulo e tá lá no meio daquela, igual eu falei, daquela selva de pedra, onde tudo é comprado, você tem que pagar pra tudo. Quando eu falo comprado, sim, não tô falando dos nomes, não. Sim, tô falando da gente. Sim. Nós, profissionais, tem que pagar taxa pra igreja, pagar taxa pra não sei o quê, tem que pagar pro manobrista, tem que pagar não sei o quê. Todo mundo quer ganhar em cima e vai ganhando, comissão, não sei o quê. Cara, fora o acolhimento da galera do interior... Praia, não adianta casar na praia, casar no campo, é chique, é top e, cara, não tem como. Pode estar onde for, não adianta, cara. São os melhores casamentos mais top aí, eu curto pra caramba. Cara, com todo respeito aí, galera de São Paulo. Cara, eu acompanho a sua rede social e eu vejo umas fotos meio malucas, assim, cara. Umas fotos, assim, que... A pergunta que eu faço quando eu vejo as fotos é a seguinte: como ele conseguiu enxergar essa foto? E a pergunta é a seguinte, cara, qual que é a receita? Como que você consegue chegar aquele pré-wedding que fala as fotos dos noivos antes do casamento? O pré-wedding. Pré-wedding, que você faz muito e aquela sensibilidade. Porque assim, hoje o que a galera faz? A galera vai na internet, olha, vê o que tá fazendo e vai lá falar, é isso que eu vou fazer. Ah, interessante. A galera faz isso. Sensacional. E você começou a fazer quando não tinha isso. E hoje eu vejo umas coisas assim, cara, qual que é a receita? Como que o casal chega em você e contrata você e fala, Felipe, vamos pra praia, Ilha Bela, que eu sei que é um lugar que você sempre tá, essa praia. Como que você chega lá? Você tem que produzir, porque você tem que ter de moda, posicionamento. Às vezes você tá com 2 suportes, às vezes você tá sozinho fazendo. Eu já vi você fazendo. Como, cara, isso aí? Como que é isso aí? Cara, é interessante também isso aí, que é umas perguntas boas, hein, bicho? Mas assim, realmente, tem assim, muitas vezes eu fui, e não por falar, mas ainda até hoje, às vezes me pego, eu vejo muita referência de vídeo. Não vou mentir, vídeo eu fico muito. Esse dia minha esposa falou assim,
Nossa, tá vendo teu Instagram, você não segue quase ninguém de foto. Só de vídeo. E vamos ver como que o pessoal tá agindo, o que eles estão fazendo, né? Porque não que a gente tem que copiar. Né? Sim. Mas a gente tem que ver como... Até a questão das postagens. O que eles estão priorizando. Se tá fazendo mais Reels... O mercado muda Cara, muito rápido, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes eu me perguntei, eu falei assim, eu vou estar... Eu até me perguntei muitas vezes assim, quem que eu vou ver, né? Não que não tenha, mas eu não sigo tanto, né? Eu não fico vendo. E muitas ideias vêm da minha cabeça e da minha sensibilidade. E eu senti um momento que eu falei assim, cara, eu preciso ver o que a galera tá fazendo. Porque assim, eu não posso ficar só na minha função. Com certeza a galera vê, a galera às vezes acaba copiando uma ideia. Eu já cheguei, sim, copiar alguma ideia bacana, com certeza. Me inspirar, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas, assim, foi de relance. Eu nunca fiquei focado muito com fotos, né, pontuais. Não, vou fazer isso ou aquilo. Não fiquei. Era uma coisa que vem mesmo do movimento que eu faço mesmo quando eu tô com o casal. Porque o cenário, muitas das vezes, você chega lá, não é de acordo com aquilo que você premeditou, né? De repente, você chega lá, tá chovendo. Sim, você falou do cenário, exatamente. Sim. O cenário ajuda pra caramba, não vou mentir, que ajuda. Mas a questão desse movimento aí de você acabar vendo o que estão fazendo e falar, vou fazer... Muitas vezes não. E é tão interessante, Ismael, que eu vou falar um negócio pra você muito ocasional. Não comento isso, mas vou comentar com você. Não tem porquê, não é que eu não comento por não comentar. Mas é até um ponto interessante, que às vezes eu me pego para fazer uma foto simples, que seja. Falo assim, cara, como eu vou fazer essa foto? Não é que eu tenho dúvida. Eu tenho muitas ideias na cabeça. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, cara, eu vejo que eu não sei nada ainda. Muito louco. E as pessoas esperam. Mas se você tirar essa foto aqui, vai sair legal. Cara, será que vai sair legal? Até hoje eu tenho... Não é dúvida de mim. Mas eu falo assim, será que eu vou entregar o meu melhor? Eu me questiono e falo, poxa, será que não tinha um ângulo melhor? Será que não poderia fazer melhor? E talvez, sim, às vezes poderia ter feito melhor, né? Um ângulo melhor. Mas é interessante que... talvez uma pergunta que você não tenha feito, mas meio que quase que você fez... Você tem dúvida ainda na hora de fazer um clique? Você tem dúvida ainda na hora de... Cara, às vezes eu tenho, como se fosse um começo, um aprendiz. Porque, assim, por mais que eu tenha técnica e saiba muito a questão do direcionamento de luz, e você tá num ambiente legal, mas ainda, às vezes você pergunta, cara, será que eu tô fazendo do ângulo certo? Pra mim, Só que, ao mesmo tempo, é uma mistura de humildade comigo mesmo. Olha que interessante, tipo assim, de falar assim, cara, eu tenho muito que aprender ainda. Eu acho que ainda há outras 1000 formas de fazer melhor e eu ainda não tô na pegada de fazer. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Não é eu querer dizer que eu sou humilde em querer fazer e achar que eu não sei muito. Não é isso. A gente é um eterno aprendiz. Mas a gente ainda se perde